Muito boa tarde a todos. Hoje convoquei aqui uma reunião extremamente importante relativamente ao tema da centralização dos direitos audiovisuais. Estou aqui com os meus amigos e professores em distintas universidades deste país para debater o tema, o professor Pedro Brinca, a professora Célia Gouveia. Um tema que nos diz muito e diz muito também ao Benfica. Da parte que me toca, eu tenho que fazer aqui uma declaração de interesse logo no início. Primeiro, este é um tema que para mim servirá sempre a ser debatido de uma forma enviesada, fruto da candidatura à Sport Lisboa e Benfica, mas também ter a capacidade e pelo menos a hombridade de alavancar aqueles que são os chavões e os temas mais importantes dentro deste tema global. É de extrema importância para o que aí vem. Vamos ter uma centralização, pelo menos imposta para já, por enquanto, pelo Governo, já para 2028, e nós entendemos, obviamente, que tem que haver mais debate, e é isso que eu quero tentar fomentar, acima de tudo, com esta nossa reunião de hoje. Mais debate, mais informação, e acima de tudo que os sócios do Benfica e também, obviamente, todos os interessados, todos os stakeholders também consigam, de alguma forma, aproveitar e ter mais informação, mais documentação também disponível, que será mais à frente também para esse efeito, para podermos debater. Eu começaria aqui pelo meu amigo Pedro Brinca, sobretudo porque eu acho que é o que falta mais, enquadramento e contexto. Ou seja, já estou a ouvir falar muitas vezes sobre a centralização, nós próprios já debatemos este tema já há muitos anos, somos muito interessados na matéria e temos aqui um papel preponderante também para o efeito, mas acima de tudo dar um contexto histórico que eu acho que falta esse tipo de desencadeamento para as pessoas, sobretudo para aqueles que não acompanham, ou não têm uma sensibilidade técnica, ou jurídica, ou económica até, ou de gestão para o efeito, e perceber porque é que de um momento para o outro passámos a falar imediatamente de centralização e é algo que vem aí, que vai ser imposto pelo Governo, e perceber o segmento, a compartimentação dos três grandes neste caso, relativamente a todos os outros. Portanto, eu lançava até esta questão com uma deixa que a professora Célia Gouveia fez recentemente até num artigo que é muito interessante, é que o futebol não é um produto da indústria dos mídia, precede-o. E, portanto, este contexto para mim é muito importante e é isso que eu acho que as pessoas devem ter em mente. Bem, a questão da negociação centralizada começou a surgir no contexto daquilo que a Europa, já muito antes, há décadas atrás, há décadas que temos já negociações centralizadas noutros países. Em Portugal, ela começa a surgir enquanto assunto de discussão com mais força quando a Espanha o fez em 2014 e 2015, 2016, quando entrou em vigor. É possível e nasce de uma decisão da Autoridade da Concorrência de 2016, de um acórdão que foi feito sobre uma operação de concentração no capital da Sport TV. Autoridade da Concorrência? Por parte da NOS, Mel, Vodafone. E pronto, e depois em 2021 surge o Decreto-Lei publicado pelo Governo que obriga a negociação centralizada a partir da época de 2028-2029. Os clubes, ou melhor, a Federação e a Liga estão obrigados, de acordo com este Decreto-Lei, a entregar uma proposta de modelo até ao fim da próxima época desportiva ao Governo que tenha um parecer positivo por parte da Autoridade da Concorrência. Nós sabemos muito pouco sobre esse modelo. Sabemos que foi criada a Liga Centralização, creio que foi em 2021, se não estou em erro. Tem vindo a lume algumas iniciativas por parte da Liga neste domínio, mas que, pronto, não me permitem adivinhar nada sobre o que é que poderá vir desse processo, o que é que a Liga poderá apresentar em conjunto com a Federação à Autoridade da Concorrência. Há uma entrevista do anterior diretor executivo da Liga, Tiago Madureira, agora vice-presidente do Porto, sobre o modelo de distribuição das receitas, como um modelo aspiracional, não é? O que é que achava que poderia ser feito ou que iria ser feito, mas quer dizer, não sabemos muito mais que isso. O Decreto-Lei impõe, que é uma das coisas que pode ser relevante quando analisarmos à frente o potencial impacto, impõe que, de facto, ou pelo menos sugere que é esse o objetivo, uma diminuição aprofundada da desigualdade das receitas que cada clube tem com a alienação dos seus direitos televisivos, o que se adivinha e que se concretiza com a própria intervenção de Tiago Madureira, numa entrevista que deu ao Record, que, não aumentando de forma muito substancial o total de receitas com a alienação dos direitos televisivos
que é feita neste momento, sem esse aumento brutal, e estamos a falar quase o dobro, os três grandes e também o Braga, mas principalmente os três grandes, irão perder verbas de forma muito significativa. Sim, mas e já lá vamos à questão diferencial. Hoje em dia vive-se de 1 para 15, estas questões técnicas nós já vamos mais à frente, mas pegando no início para as pessoas perceberem melhor, ou seja, o tema da centralização nasce, a meu ver, efetivamente, ou começa a ser debatido efetivamente, porque na sua maioria na Europa, em todas as ligas dentro daquilo que é a UEFA, na sua maioria existem. Portugal é uma exceção, o Chipre é uma exceção, a Ucrânia é uma exceção, a Grécia é uma exceção, e portanto parece que há um movimento global que leva, ou pelo menos alumia aquele caminho, e Portugal pensa então que a uma dada altura, sobretudo com esse, chamemos-lhe parecer da Autoridade da Concorrência, acaba também por indicar esse caminho ao Governo, e o Governo, até tem aquele preâmbulo que nós já falámos na própria lei, entende que todos os outros têm, aqui também tem que ser assim. Parece quase aqui uma obrigação. É isso que eu pelo menos critico e que não faz tanto sentido. Aqui a pedra toca para perceber é, de um momento para o outro nasce a importância deste tema e depois a obrigação legal a partir de 2021, mas acima de tudo motiva-se por vários fatores. Um deles foi aquilo que acabaste de dizer, está relacionado com a entrada no capital da Sport TV das três grandes operadoras que efetivamente concorreram todas entre si e fizeram o grande valor que qualquer um dos três grandes, em 2015, que depois está relacionado obviamente com uma questão até de marketing e publicidade, que é a questão do cross-selling, como já vai explicar até melhor, mas acima de tudo que fique bem assente que isto nasce simplesmente assim, out of the blue, e porque efetivamente foi um tema à pressa, não foi algo que foi sendo pensado, mastigado, debatido, como é o caso da Premier League, nos anos 90, e como é o caso de todas as outras ligas centralizadas. Portanto, neste preciso momento, o que em Portugal está a acontecer, eu acho que vocês confirmam isso comigo, é que efetivamente de um momento para o outro há esta obrigatoriedade e toda a gente tem que se entender relativamente a isso. E depois criou-se essa liga centralização, a par de outras empresas no seio da liga, que têm que entregar já para o próximo ano um modelo em conjunto com a Federação, junto à ADC, para esse efeito. Professora Célia, eu gostava-lhe de passar a bola, mas no seguimento já relacionado com o modelo em si, ou seja, a informação que nós temos, ainda que seja parca ou muito curta, na realidade aquilo que tem vindo a ser publicado é que o modelo espelho, como a professora Célia até costuma dizer, acaba por ser um modelo espanhol, que para mim, pelo menos pessoalmente, entendo não ser replicável por várias questões e não é só desportivas, acima de tudo demográficas e até por uma questão de capacidade e sustentabilidade financeira. Gostava de saber a sua opinião sobre também se entende que em primeiro lugar, se a centralização foi um tema que aparece derrompante. Qual a sua opinião relativamente ao porquê de ter aparecido derrompante? Se há aqui uma movimentação global, como eu disse há bocado, em que faz força para que Portugal também tenha esse tipo de modelo centralizado, porque depois há aqui uma coisa também muito importante, podemos diferir isto em três, há o modelo centralizado, o modelo individual e depois o modelo coletivo também. O modelo coletivo às vezes pode-se confundir com o modelo centralizado, na realidade não é bem assim, porque o modelo centralizado é vendido em bloco pela Liga ou pela Federação, o individualizado obviamente cada sociedade esportiva vende por si, e o modelo coletivo são as sociedades esportivas ou os clubes que se organizam e vendem, não através de um terceiro, mas vendem por eles. Saber também a sua opinião relativamente ao porquê deste tema ter à parte do decreto legal, ter surgido derrompante e se efetivamente o modelo espanhol é ou não é, quais é que são as diferenças, é ou não é o melhor modelo para Portugal replicar. Então, começando pelo fim, talvez como a prática médica, direi que a mesma prescrição não serve para todos os doentes. Claro. E por aqui está uma resposta ao modelo espelho espanhol. Na Europa, sim. Na Europa, como o professor Pedro já disse, sim, é o modelo seguido da Europa. Que eu saiba, apenas 4 ligas não o seguem, que é Portugal, a Grécia, o Chipre, a Ucrânia e também a Sérvia. A Sérvia, sim. Mas, de facto, nas ligas europeias nós temos que falar em duas ligas distintas, propriamente dito. Existem os Big Five, uma parte, existem os outros. Porque os Big Five são completamente diferentes, são ligas muito lucrativas, onde se inclui a Espanha. E depois existem as ligas que, supostamente no ranking da UEFA, estão entre o 6º e o 10º, onde está Portugal, que têm valores
generosos, e depois existe todas as outras onde têm valores abaixo dos dois, ou seja, abaixo dos 2 dígitos. Portugal, abaixo dos 2 dígitos, sim. Consideramos aqui que do 6º ao 10º conseguem ter valores entre os 3 dígitos, e depois daí as outras valores na ordem, mesmo ligas centralizadas, no valor dos 20 e poucos mil, 30 mil, 18 mil, 8 mil, portanto são todas as outras. Ou seja, separamos aqui 5 ligas com valores. Depois, do 6º ao 10º, onde estamos, está Portugal, está a Holanda, está a Turquia, está a Bélgica. E, curiosamente, Portugal não vende os direitos centralizados, mas consegue estar aqui neste ranking. Consegue-se bater com os outros, Bater com os outros. E daí de eu dizer que a centralização não é um fim em si, claro. Para conseguir estes valores. No entanto, estas 5, nas 5 Big Fives, que é aquilo que Portugal quer aqui a comparação com a Espanha, elas têm particularidades que Portugal não tem. Ou seja, estes 5 países são os países mais populosos da Europa. São os países com índice de maior rendimento per capita. São os países com uma infraestrutura de transmissão com uma forte concorrência. Algo que não acontece em Portugal. A dinâmica competitiva, ou seja, a concorrência é a dinâmica competitiva que influencia o crescimento da receita. E isso em Portugal, como todos sabemos, sobretudo o Premium pertence, ou seja, a uma congregação das 3 operadoras. Portanto, nesse sentido. Os clubes, estas 5 ligas, têm os clubes onde jogam os jogadores mais talentosos do mundo. Ou seja, estão quase sempre nas fases finais das competições europeias. Só por aqui percebemos que estes pilares para as 5. As outras, inclusive, se olharmos para a Turquia, é um país muito populoso. E a Turquia, em tempos já se chamou a Turquia, em termos de direitos, do valor dos direitos, que era o 6º dos, ou seja, Six Five, e neste momento não é. E a Turquia neste momento negociou há 2 anos e com valores muito abaixo de Portugal, quando tem a dimensão do país muito superior. Portanto, não será fácil, tirando estes 5, conseguir valores ao nível dos bilhões que têm estes 5. No entanto, como temos agora acompanhado as últimas negociações, sobretudo a França e a Alemanha, os valores do mercado doméstico não têm subido. A Alemanha conseguiu crescer ali 2%, 2%. Mas a França não. A França, por exemplo, é um caso paradigmático. Um gráfico das subidas, precisamente quando Portugal negociou em 2015, foi nesses anos onde houve as maiores subidas. A partir de agora tem estagnado, mesmo na própria Inglaterra, que negociou já há 3 anos, suponho. O valor foi de 4% de subida no mercado doméstico. Eles tinham uma perspectiva muito superior. Sim, e tinham muito superior também. A França tinha muito superior e baixou imenso. No entanto, as únicas 2 ligas que estão a crescer em valores é de facto a inglesa e a espanhola. Mas a França também teve o problema da MediaPro, que a MediaPro, pronto, efetivamente, durante o Covid criou ali um problema. Sim, e a Liga Francesa, mesmo tendo fechado o ano passado pelos tais 500 milhões, não é? Tinha uma projeção para 1 bi. Na realidade também, até terem chegado a acordo com este novo acordo com a DAZN e com mais uma empresa, têm outras condições e mais até, inclusivamente, foi a CVC que conseguiu fazer ali um investimento inicialmente para eles poderem manter com a cabeça à tona e sim depois fecharem o acordo com a DAZN para 500 milhões. Mas 500 milhões é uma diminuição brutal daquilo que era a expectativa de uma das Big Five, que é a França, não é? Sim, vamos lá ver. Houve aí várias coisas. E várias coisas que têm muita relação com o debate que temos em Portugal. Eu lembro-me que um dos argumentos grandes para a negociação centralizada era que a única maneira disto ir para a frente, estou a citar alguém bastante conhecido, que não posso dizer o nome, era vir alguém de fora que pegava e comprava isto tudo de uma vez. Então não tinha hipótese, não fazia sentido andar a negociar com um clube de cada vez. E com uma clara alusão às empresas digital. A questão é que quando foi feito o leilão em França, a Amazon ficou com 80% dos direitos por 20% do valor da MediaPro. E quando a MediaPro olhou para os valores, não foi só a pandemia, quando olhou para os valores, quis logo saltar fora daquilo porque percebeu que de facto o negócio não foi o ideal, não é? E nós estamos a discutir 500 milhões em França, que é um país que tem 6 vezes a nossa população. Sim. E muito mais poder de compra, não é?
que nos devia nos deixar um pouco alarmados com estes valores e com a perspectiva de que, de facto, Portugal consiga, através da negociação centralizada ou de outra estratégia qualquer, realmente aumentar de forma substancial os direitos face àquilo que foram os valores de 2015, naturalmente atualizados ao valor da inflação, mas que, pronto, são valores que são desafiantes. Dito isto, a Célia tocou aqui num ponto importante, que tem a ver com as outras ligas, como a Liga Neerlandesa e como a Liga Belga. De facto, são países que têm uma população maior, têm mais poder de compra e realizam menos receita que a Liga Portuguesa. E eles lá têm negociação coletiva e centralizada, nós não temos. Ou seja, por isso este mito de que para aumentar a receita a única maneira é recorrer à negociação centralizada é um mito que foi criado olhando para a Espanha, porque a Espanha, de facto, a partir de 2015, 2016... Disparou, literalmente. Disparou, aumentou as receitas 55% no primeiro ano, 80% e qualquer coisa no segundo. E então criou esse mito, que nós temos que fazer como a Espanha e negociar, centralizar para aumentar as receitas de forma substancial. Só que correlação não há causalidade. E quando, de facto, a Espanha que faz a negociação centralizada e aumenta as receitas, houve outras ligas que no mesmo período também renovaram os seus contratos. E naquele ciclo televisivo o mercado estava claramente a subir. A Inglaterra também teve aumentos comparáveis e já estava centralizada. A Alemanha teve aumentos comparáveis e já estava centralizada. Quer dizer, dizer que em Espanha só aumentou por causa da centralização não bate certo com os aumentos que vimos na Inglaterra, não bate certo com os aumentos que vimos na Alemanha e não bate certo com outra coisa. Qual foi o maior aumento da Europa nesse ciclo de negociação? Foi o português. Foi o português com negociação individual. Ou seja, esse mito que foi criado há errado logo à cabeça com esta análise. Ponto 2. Muitas vezes ouve-se esse argumento, faz-se lá fora, porque é todo lado, Portugal é que é especial de corrida. Quer dizer, eu se for aos outros países, eu costumo dizer isto várias vezes em jeito de brincadeira, quer dizer, se nós virmos os países mais desenvolvidos da Europa, têm todos pistas de ski. A Suíça tem pistas de ski, a Dinamarca tem pistas de ski, a Suécia tem pistas de ski, a Alemanha tem pistas de ski. Se calhar um modelo de desenvolvimento para Portugal é começar a pôr aí pistas de ski por todo lado. Isso é um mau exemplo, nós não temos neve cá. Tinha que ser artificiais, portanto tens que pegar no outro exemplo. Não, mas esse é exatamente o exemplo. Porquê? Portugal não tem neve cá, é diferente desses países. Se calhar precisa de uma estratégia diferente. Eu acho que essa é Mas eu concordo contigo quando disse não temos que imitar, mas podemos pegar, temos obviamente. Temos ter uma análise crítica. Exatamente, é isso. Eu recebo o teórica argumento, e empírica também. Eu percebo o argumento de lá fora faz todos diferentes. E fazer a pergunta, o que é que em Portugal há de especial para fazer de forma diferente. Mas é preciso que se faça a pergunta. Não é dizer, faz-te lá fora desta maneira, então isto também é bom para Portugal. Isto é parolo, não é outra palavra. Mas eu aí, desculpe interromper, tenho aí uma pergunta para vocês os dois. Eu já pensei muito nisto, muito sinceramente, tenho a minha opinião para a resposta, que é o verdadeiro fundamento da centralização. Ou seja, a conversa como é tornado público e o que nos leva aqui hoje a debater, e que vamos continuar a debater isto eternamente até se chegar aqui a um consenso relativamente àquilo que a Liga e a Federação nos vai apresentar, ou que vai apresentar à ADC, e nós vamos ver, qual é que é o verdadeiro motivo pelo qual o Governo ou a Liga, quando eu falo na Liga, falo obviamente da Federação, que tem que estar a par e passo, para se fazer, ou para se, de uma vez por todas, implementar a centralização. Há duas coisas que eu acho que as pessoas têm muita tendência, porque também não sabem, como é óbvio, não trabalham no nosso meio, portanto é difícil conseguirem ter a percepção e a sensibilidade para separar as coisas, que têm a ver com o sucesso desportivo e com o sucesso financeiro. Ou pelo menos alavancar financeiramente a capacidade das sociedades desportivas. Portugal, como sabe, é uma liga que tem muitos clubes, sociedades desportivas com clubes, que disputam. Isso é uma coisa, é uma questão desportiva. Outra coisa é esses clubes, que não são os três grandes, terem mais capacidade financeira para poderem obrigar com os três grandes. A minha resposta... E na Europa. A minha resposta, e eu passo já para vocês, a minha resposta, quando me perguntam qual é o verdadeiro motivo da centralização, a minha resposta está dividida em dois. Tem dois motivos. Primeiro, o político, porque efetivamente há um decreto-lei. Quando eu leio o preâmbulo do decreto-lei, que eu acho que é criticável, é meramente tentar fazer igual ao que está lá fora, aquilo que acabaste de dizer, e que eu não concordo com isso. A professora Célia há bocado não acabou, mas já vai acabar por falar na questão do modelo espanhol, porque é que não é replicável, embora tu já tenhas dado uns toques sobre isso. E a segunda tem a ver com o fator desportivo. Eu acho que há um erro de análise
relativamente ao facto de, havendo uma centralização, vai haver mais clubes a ganhar, vai haver mais clubes vai haver um equilíbrio maior desportivo. Se eu olhar para as 5 principais ligas europeias, que é um exemplo que eu não gosto de dar e que muita gente diz que é o exemplo a seguir, eu se for ver quem foi campeão nos últimos 20 anos, em Espanha, em França, em Inglaterra, na Alemanha, em Itália, são sempre os mesmos. Bom, um caso mais grave, eventualmente, Itália, mas Itália está dividido porque o Nápoles ganhou 1 e... mas a Juventus ganhou 7. Mas eu estou a falar de 25 anos para trás, até Roma ganhou em 2000, portanto, mas sim, claro, maioritariamente. Se eu for olhar para a Alemanha, tive o Werder Bremen, tive o Bayer Leverkusen, na verdade, ano passado, mas é uma exceção, o Bayern Munique é, obviamente, o maior campeão. Se eu for olhar para a França, o PSG ocupa aquilo que o Lyon fez, aqueles 7 campeonatos seguidos há muito tempo, portanto, tivemos ali um Lille pelo meio que foi ali uma diferenciação. E se eu for olhar para a Espanha, Barcelona e Real Madrid, o Valência ganhou 2, é verdade, mas quer dizer, o Atlético de Madrid também, mas as 5 são amplamente dominadas por determinados clubes, muito mais do que os outros. Portanto, não foi o dinheiro da centralização, não é o modelo centralizado que fez com que outros ganhassem. É engraçado, é que se eu for olhar, por exemplo, para o caso dos Países Baixos, que tem um modelo centralizado, que não é tão rentável como a nossa venda individualizada, em valores, não é? Mas por ter alterado os quadros competitivos, que é aquilo que eu defendo, para que os outros clubes que não sejam os 3 grandes possam competir quase igualmente com estes 3 grandes, teve 5 campeões distintos, salvo erro, desde que foi centralizado. Portanto, eu acho que está mais relacionado a questão desportiva com os quadros competitivos, propriamente com o dinheiro. Só queria lançar aqui o repto à professora Célia por causa de uma coisa, que há bocado não acabou, eu tive para meter consigo, Sim. que, em tom de brincadeira, é que Portugal... Você fez, e bem, um elo comparativo da questão da capacidade até demográfica, etc. Mas Portugal é o país que mais paga para ver futebol. Sim, sim. E que menos recebe também, em termos de capacidade salarial, dos salários mínimos, etc. Portanto, isto acaba por ser também aqui um bocadinho um paradoxo, não é? Se nós ganhamos menos, ainda pagamos mais para ver futebol, por comparação aos outros. Sim, na Europa, e todos sabemos que a situação económica da Europa não está favorável, Famosa, não está de todo, e em Portugal muito menos. E de facto em Portugal a relação entre os salários e aquilo que pagamos para ver futebol é muito alta. Mas não é só cá, é em toda a Europa. Daí os valores no mercado doméstico estarem estagnados, porque há uma saturação, porque não é possível pagar mais. No entanto, eu ia já extrapolar para a parte da centralização. Aqui é algo que não dissemos. Aqui, quando se fala em Portugal, fala-se na centralização dos direitos, mas não se fala como é que vão ser vendidos. Ainda ninguém falou. Acho que isso ainda ninguém falou. E quem é que os compra já agora? Mas já lá iremos mas também. Mas te disse agora uma coisa muito interessante. Falou em saturação. Acha que há uma saturação do mercado ou há uma regressão do mercado? Neste momento há uma saturação, porque a Alemanha negociou agora e cresceu 2%, embora a Itália há 4 anos... Mas excluiu o operador único, a Alemanha. Sim, era aí que eu ia chegar, era precisamente aí que eu ia chegar. Ou seja, o documento que saiu da Autoridade da Concorrência e que o Pedro disse que é um documento baseado naquilo que os outros fazem. E aquilo que os outros fazem há uns anos atrás era com a cláusula do não pode ter do exclusivo, do operador exclusivo. No single buyer e os pacotes. Tal e qual. E a nossa lei está assim. Só que a Alemanha já excluiu, a Itália não tem a regra, porque a regra por si, essa regra não favorece os fãs, e muito menos em Portugal, neste momento com a crise em que estamos, porque vai fragmentar. Neste momento já temos que comprar a Sport TV e a BTV para ver. Se for vendido com mais operadores, e se eles estiverem fragmentados, vamos ter que comprar mais pacotes de televisão. E em Portugal eu acho que isso, os portugueses não conseguem suportar outro operadores a transmitir. Daí a pirataria, Portugal ser dos países mais pirateados ao nível de... Sim, os dados dizem que sim. Dizem que sim. Quer dizer, a mais pirateada de todas é a Premier League, é a Inglaterra, mas relativamente à nossa situação, ao nosso enquadramento, Portugal também é dos países mais pirateados. Os estudos da União Europeia dizem que os portugueses estão no sul da Europa, estamos entre onde a pirataria é mais forte. Sim, isso é um facto. Mas eu agora ia aqui voltar à questão da centralização, que existe a centralização, existe a centralização na Liga e na Federação. Mas depois a venda não tem que ser coletiva, pode não ser.
embora não se fale disso. Mas, por exemplo, a Espanha, antes de fazer esta venda coletiva, o Real Madrid e o Barcelona e os clubes do topo vendiam individualmente e os outros vendiam coletivamente. Isso pode acontecer em Portugal. Ninguém ainda discutiu como é que vai ser feita a venda. Não se sabe praticamente nada. Só se sabe que o modelo espelho que se pretende é o modelo Sim, espanhol. pronto. Espanha agora não mas é. Tem a ver com a divisão, tem a ver com os 100%, 50% é a distribuir por todos igualitariamente. Esse é um dos elementos. Exatamente. Os outros 50% são divididos 25-25, 25 resultados esportivos dos anos anteriores e 25 pela implantação social. Mas também isso ainda não foi tornado público. Não. Vai ser. Foi uma entrevista, Foi divulgada numa entrevista do Tiago Madureira ao reitor. Aí já foi. Em debate já surgiu por representantes da Liga. Porque em todas as ligas europeias são todas diferentes. Todas, sim. Assentam, por exemplo, as ligas do Norte da Europa assentam mais quase só no mérito. Certo. E as do Sul nem tanto. Eu não sei se a redistribuição depois vai dar dessa forma vai dar mais dinheiro para os clubes, como se quer. Sim, mas vamos lá ver uma coisa. O importante aí, nunca acaba de dizer, e isto não foi falado até agora, pelo menos que eu tenha assistido, até nas vossas intervenções públicas, etc., eu acho que até agora não vos foi questionado uma pergunta que eu sei que é difícil para vocês responderem, mas eu gostava pela professora Célia, que é o consumidor final do produto nacional de futebol, eu sei qual é. É maioritariamente o português que aqui reside ou que está lá fora, ou imigrante, mas que tem a sua relação desportiva com Portugal, com um clube português. A minha questão é, quando se pensa na centralização, nos modelos que vocês têm conhecimento e com quem falaram, quem é que vai comprar, portanto, não é o consumidor final, quem é que vai comprar para depois poder ganhar o seu dinheiro, obviamente, não é? Ganhar o seu dinheiro a poder depois, é um intermediário, a poder depois passar para o consumidor final. Portanto, a nível da operadora, quem que tem a capacidade para apostar, primeiro, sabendo que o produto nacional, culturalmente ainda por cima, é completamente consumido 94%, quase 95% por 3 clubes, em detrimento de todos os outros, quem é que tem capacidade para visionar que vamos ter que investir aqui porque há, de facto, lá fora um mercado todo por explorar que vai querer comprar valorizando o que nós temos aqui. E isto, obviamente, é à parte do consumidor final português. Porque Portugal tem aqui um problema. Portugal, a nível de direitos internacionais, vale muito pouco. Salvo erro, 8 milhões de euros. Se não sou enganado. Sim. A pergunta que eu deixo é esta. Pensando novamente no caso espanhol e já agora no caso inglês, mais de metade das receitas dos direitos televisivos da Premier League são direitos internacionais. E 28% em Espanha. E 20%. Portanto, mas lá está, a Espanha tem uma diferença que quase nunca é falada. É que em Espanha, quando foram centralizados, depois de terem sido centralizados os direitos audiovisuais, o que aconteceu é que há uma outra empresa independente, que é a Liga Impulso, onde um fundo, que é a CVC, que também fez da França, como eu referi há bocado, está a investir e já investiu bastante dinheiro neste momento em termos, nas sociedades desportivas espanholas, em termos de infraestrutura, gestão, marketing, comunicação, etc. Por contrapartida, com uma participação de 9% na Liga, chamemos Liga Centralização Espanhola, coisa que Barcelona, Atlético Bilbao, Real Madrid, etc., aqueles que ainda não são sociedades desportivas, foram contra. Em Portugal isto nunca foi falado, Foi falado? Foi a proposta que a Liga recebeu. Aliás, a Liga dos três fundos, dos três fundos era precisamente a CVC, com um modelo parecido. Sim, era Quadrantis. Era a Quadrantis e a Nomura. Então era nessa perspectiva. Sim, era como se fosse criar uma liga Impulso em Portugal. Sim, compravam, e ter uma parte Sim, basicamente eles compravam os direitos e faziam sócios de capital na empresa que iria liderar isso. E pronto, iriam contribuir para valorizar o produto. Eu acho que houve aqui uma data de coisas que nós tocámos e que eu gostava de fazer parte, mas posso começar pelo fim, precisamente essa da proposta, da proposta da CVC. A primeira coisa que nós vimos sair da Liga Centralização foi isso. Basicamente a Liga Centralização, que é suposto ser quem pensa todo o processo da comercialização dos direitos de televisão, fez uma auscultação ao mercado, a várias consultoras, para lhes dizerem o que é que têm que fazer com o futebol. Foi esse o contributo da Liga Centralização, foi esse. Aquilo que receberam das várias consultoras que abordaram, foram de todas, houve 3 que realmente entregaram um documento, como a CVC, Quadrantis
e a Nomura, e duas delas, nomeadamente Quadrantes e CVC, têm uma coisa espetacular, que é a Liga, lá está, quer saber o que é que há de fazer com os direitos e escuta ao mercado. E então o mercado, aquilo que lhe diz, pelo menos estas duas propostas, é aquilo que o melhor que vocês têm que fazer dos direitos é dar-nos a nós que a gente trata Nós disso. revendemos. Sim. Nós arranjamos o Isto, quer dizer, não há aqui conflito nenhum de interesse, não é? É a mesma coisa que eu ser médico e estar-te a dizer, olha, a melhor coisa para ti é comprar aqui as minhas vitaminas. Claro. Pá, isto é surreal, quer dizer, eu olhei para aquilo, até pensei que E com enfim. valores. Não, os valores não Com eram, valores vamos lá ver. são muito superiores aos atuais, mas sem justificação. Exatamente. A Nomura, salvo erro, apresentou um valor mais Exatamente. aproximado daquilo que é a realidade. A Nomura foi a única que disse, ok, vocês para maximizarem a receita com os direitos televisivos, já aqui um conjunto de premissas, tem lá uns slides que são os típicos da consultoria, a encher slides a dizer que nós percebemos muito o negócio, mas depois tem lá a parte, que todos têm, nas três propostas, mas depois tem lá uma parte a dizer, vocês para maximizarem a receita têm que fazer isto, nós podemos ajudar a montar o leilão, as condições, etc, etc, etc. É isto que a Liga de Centralização tem para mostrar, ou melhor, que até podem ter coisas para mostrar que ainda não mostraram. Tem estudo da UI também. Mas o estudo da UI... Não, para tentar validar a potencialidade que tem, supostamente, O estudo da UI... os direitos Eu audiovisuais. até me custa chamar-lhe estudo, porque acho que, pronto... O que o UI tem é um conjunto... É um estudo de É um intenções. conjunto de considerações e de what-ifs e whataboutismos, em que depois o próprio valor que a UI atribui não tem qualquer tipo de fundamento no próprio relatório que não seja a referência a um outro relatório da McKinsey, que nunca foi tornado público e que foi entregue à Federação em 2019. Estamos a falar de valor de 300 e tal milhões de euros, não? Em termos de valor, acho que não chegava a tanto, mas era perto disso. E que era pré-pandemia, by the way, o estudo da McKinsey. Mas para dizer o quê? Eu acho que há aqui um conjunto de premissas que estão muito erradas da maneira como as pessoas estão a pensar o assunto. A primeira tem a ver, precisamente, com a forma como acabei a minha última intervenção, que é, se fazem lá fora, porque é que não se faz cá? Claro. Eu acho que a pergunta é válida. Sim, será que nós somos... Que é um caso, se tem Não, tendência... mas a pergunta faz sentido. A se pergunta faz lá sentido. fora, querem replicar. Faz sentido é também preocuparmos com a resposta. Claro. E o que eu acho que é isso que ninguém se preocupou. Porque é que de facto Portugal é diferente? Onde é que Portugal é diferente? E digo já onde é que Portugal é diferente. Não há nenhum país que tem uma concentração de adeptos como existe em Portugal. Claro, 94%. Para ativarmos 94,5% do mercado, precisamos de 3 clubes. Isto não existe em lado nenhum. Claro. Isto não existe em lado nenhum. Okay? Essa é É a uma questão primeira. cultural e identidade. Essa é a primeira. Segunda, o modelo de negócio do futebol em Portugal é muito diferente dos das Big Five. Como a Célia disse bem, as Big Five, e não são Big Five, são mais Big 3, não é? Mas as Big Five, vamos pôr assim, têm um negócio que é, têm os melhores jogadores do mundo, que chegam às fases mais avançadas das provas, estão na lista para a bola de ouro, ganham as competições europeias. ganham competições europeias e têm um projeto de venda dos seus direitos a nível internacional. Porque eles têm que ter a melhor competição mais atrativa. Portugal não. Não é à toa que essas 5 principais ligas são as 5 que têm mais população da Europa. Claro. Sim. São os maiores Sim, mercados. só tinha dito há Ou bocado. seja, tamanho de mercado é o que determina a capacidade dessas ligas de monetizarem o facto de ter uma liga muito competitiva, que os clubes andam ali até à última para ganhar, etc, etc, etc. O modelo de Portugal não é esse. Mas Nós- ainda assim, há bocado falei no equilíbrio desportivo e Ainda não é assim- bem Sim, sim. assim. Eu ia Ainda só assim- tocar nesse ponto do equilíbrio. Não, do ou seja, não equilíbrio é condizente. Mas ainda assim o equilíbrio competitivo em Portugal não é assim tão diferente dos outros. Nós tivemos 3 Não, clubes sim, em 5 anos que foram campeões. Não, era isso que eu ia dizer. Em todas as ligas, mesmo nas Big Fives, não existe o equilíbrio competitivo perfeito. Não existe. Porque todos eles têm um reduzido número de campeões nos Certo? últimos Foi o exemplo que eu anos. acabei de dar há não se bocado. destaca. Sim. Portanto, não, é isso. Não é esse aí motivo. Portugal, aí- nesse aspecto, até está igual Sim, para sim, eles. sim. não Mas é? as razões normalmente que eu ouço para defender a negociação centralizada nem passam tanto pela alternância de campeão, passam pelo Não, dotar equipas não. mais pequenas do aumento de Mas competitividade. há muita promoção nesse efeito. Sim. Há muita promoção nesse seguimento, que é capacitar mais a diferença. Há sempre 4 chavões. Primeiro chavão, há uma diferença abismal, que é o tal de 1 para 15, entre os mais pequenos e os maiores, que em termos daquilo que recebem, não é? Porque aí a venda individualizada levou a isso, mas havia outras condições à altura que falámos há bocado. Tem a ver com o próprio enquadramento e não só. Naquela altura havia concorrência. Hoje não há concorrência. Isso é outro tópico, sim. Portanto, a nós, a Mel e a Vodafone concorriam entre si, chegavam aos 3 grandes, não é? E aos outros clubes e diziam, nós queremos oferecer isto. Negociava-se. E negociou-se de tal forma que os valores são espetaculares. Nos últimos 10 anos são espetaculares. Depois há outra questão, que é a meio do caminho, muito pouco depois, aliás. Um ano. Juntaram-se todos, um ano depois juntaram-se todos o capital da Sport TV, E acabou deixa a de haver concorrência. concorrência.
Aliás, eu até acho que não acho, eu tenho a certeza que legalmente é um cartel, portanto não tenho grandes dúvidas disso. Cartel esse, já agora só para dar este passo, cartel esse que era tolerado, no meu entendimento, até dezembro passado, a partir do momento em que a Digi entra uma nova operadora no mercado em Portugal. Se tiver interesse, apenas isso só, se tiver interesse nos direitos audiovisuais desportivos, pode criar um problema efetivamente para esse efeito. Daquilo que eu li da parte do CEO da Digi, teve interesse em fazê-lo, foi falar com uma das operadoras, que salvo erro foi da nós, não quer mentir da entrevista, e fecharam-lhe a porta. E, portanto, há claramente neste momento mas sistema... A Digi foi falar connosco? Sim, há uma entrevista pública do CEO da Digi, quando entram no mercado oficialmente, depois de terem comprado novo, em que diz que tinha interesse em adquirir, em negociar, em transmitir os direitos audiovisuais desportivos, já a pensar para o futuro, e que essa porta lhe foi completamente fechada a partir do momento em que falou com uma dos seus concorrentes. Não é só essa porta que tem sido fechada. Mas a questão aqui levanta-se um cenário agora sim, oficialmente, de cartel e de ausência de concorrência com o novo operador no mercado. Portanto, aí altera completamente tudo. Só para terminar, dizendo também uma coisa que eu acho que é extremamente importante, por causa daquilo que é publicado ou é promovido, agora não sei dizer se é a Liga, se é a Federação, se é o próprio Governo que o faz, mas a centralização está a ser vendida publicamente, e é por causa disso que nós estamos aqui a tentar debater e a dar mais informação para desmistificar isso, porque é vendido para a disparidade vai diminuir, eu até acredito, acho que sim, mas todos os outros clubes, que não o Sporting, o Benfica e o Porto, vão começar a conseguir disputar desportivamente aquilo que são as competições nacionais e portuguesas. E em Portugal. E isso eu acho que é completamente descabido, porque uma coisa não implica a outra, e acabámos de referir que nas 5 principais ligas do país isso não acontece. Sim, eu ia só acrescentar aqui que a liga mais desequilibrada é a Liga Espanhola, porque tem dois campeões. É o Barcelona e o Real Madrid, evidentemente. E, no entanto, é a liga que mais tem subido nos valores, portanto há aqui um contrassenso. Mas por causa dos direitos internacionais também, não é? Porque cada vez... Os valores internacionais também estão alocados claro, a esses grandes clubes, sobretudo o Real Madrid, que é o eterno vencedor da Champions. Certo. Portanto, há um contrassenso sempre. Se quisermos argumentar para um lado, vamos sempre esbarrar com alguma coisa, e por outro lado esbarramos com outra. Por exemplo, a França, excetuando os últimos anos que apareceu um Paris Saint-Germain, era a liga mais equilibrada da Europa, e era aquela que estava em termos de competições europeias que tinha os seus clubes menos bem classificados. Portanto, nós estivemos quase a apanhar a França até. Eu acho que chegámos a estar à frente da França. Chegámos a estar, eu sei que chegámos a estar. Portanto, há aqui um contrassenso neste aspecto. E depois também há outro, que provavelmente vamos falar, que é aqui a questão das equipas portuguesas serem competitivas no mercado, nas ligas, nas competições europeias. Provavelmente, se formos dividir o dinheiro dos direitos por todos, se calhar deixamos de ter os 3, pelo menos, ou os 4 a apostar internacionalmente, e vão ter que vender mais rapidamente os jovens talentos Mas então se tocou num assunto que tocou exatamente no ponto que nós estávamos a debater aqui deste lado, que é o facto de estar a ser vendida a centralização, porque vai melhorar qualitativamente, desportivamente falando, aqueles que não são os 3 grandes, para mim, é a maior promoção que está a ser feita, que é uma falácia, que não é real. Porque efetivamente Portugal, idiosincraticamente, tem, ou culturalmente, tem estes 3 grandes implementados em 95%. A conversa não é bonita, mas na realidade é assim que tem que ser feita. Todos têm que ganhar. Não são só uns que têm que ganhar por comparação aos outros. Portanto, os três grandes têm que continuar a ganhar financeiramente e os outros também têm que ganhar mais do que aquilo que ganham. O que me parece é que é inevitável, num modelo que tem vindo a ser falado publicamente ou amplamente debatido, em que implica sempre a perda, sobretudo do Benfica, neste caso que é o que me interessa, relativamente aos outros. Ou seja, o Benfica quase que tem que perder do seu para poder entregar aos outros. Quase não. Sim, mas estou a dizer isto simplificando, porque as pessoas depois, quando ouvem muito sobre este tema, não percebem os contornos económico-financeiros da situação. Ou seja, atualmente os direitos audiovisuais valem à volta de 175 milhões de euros. É o valor que está, pelo menos, consagrado publicamente. Questão número 1. É possível alavancar ou não? Eu diria que sim, pela inflação, mas é necessário que haja alguém disposto a pagar esse valor. E aqui temos 2 caminhos a seguir que falámos há bocado. Ou as operadoras em Portugal, através de um veículo que é a Sport TV, pagam, chegam a acordo e tem que se definir o aumento.
se é de acordo com a inflação, se é de acordo com outra motivação qualquer, uma aposta através de um investidor, por exemplo, como se fez na Liga Impulso, para o efeito de melhorar as infraestruturas, gestão, etc. Ou então manter a mesma bitola, não aumenta, mas também não se pode perder. Ou seja, o que eu quero dizer é que, neste caso o Benfica, não pode perder aqueles tais 40 e qualquer coisa milhões de euros que já tem vindo a ganhar ao longo dos últimos anos. Portanto, aí é o falhanço completo daquilo que é o modelo centralizado, se o objetivo é dar mais capacidade financeira. Porque a capacidade financeira é para todos, não é só para alguns. Eu acho que a centralização faz sentido se for para alavancar os direitos internacionalmente. Claro. Nesse sentido faz, porque... Eu acho que não. Mas podemos Ainda bem, por isso é que estamos aqui. Se conseguir alavancar, será ótimo. E acho que pode ter potencial, tem que ser muito bem explorado. Mas quando diz internacionalmente, até para perceberem lá em casa, quando diz internacionalmente é o quê? É os clubes portugueses terem melhores desempenhos, estarem mais capacitados para competir, ou a nível internacional os nossos direitos audiovisuais serem mais comprados? Sim, a Liga Portuguesa no todo, ser vendida, e se forem vendidos para quanto mais países e para mais mercados, mais dinheiro a dividir por todos, nesse sentido. Então não é uma questão desportiva, a lógica tem, ou seja, quanto mais dinheiro houver para investir em Portugal, internacionalmente, mais dinheiro os clubes têm para investir desportivamente. Porque a nível nacional, ou seja, o mercado doméstico de televisão, eu não acredito muito que se possa chegar a valores mais altos. É isso, Nós somos poucos, temos pouco poder de compra e a Sport TV vive das subscrições. E se não houver quem subscreva, obviamente que... Sport TV é essa que não dá lucro. Está tudo ao contrário. Claro. Está tudo ao contrário. Primeiro, porque é que o governo se meteu nisto? Se os clubes querem impor a negociação centralizada, certamente que alguém pediu. há uma Assembleia Geral, os clubes, tirando os grandes, representam 50 votos em 56, chegam à Assembleia Geral e aprovam isto. Ou seja, não havia necessidade nenhuma. Os três grandes são 3 votos. Exato, são 6. A Primeira Liga tem 2 votos. Cada clube da Primeira Liga tem 2 votos. Ou seja, não havia necessidade nenhuma. Ponto 1. De intervenção do governo, isso é ridículo. Onde é que existe necessidade? Nisto que eu vou dizer. Nós vamos pôr a educação centralizada. E vamos triplicar as receitas de direitos televisivos dos clubes pequenos. Vai perder Benfica, Porto, Sporting e Braga. Guimarães não tenho a certeza, porque não tenho os valores de contrato de Guimarães, mas estes 4 pelo menos perdem. Estes 4 são as quais competições europeias. Mais um quinto. Sim. Pronto. Nós vamos tirar, sobram, ora bem, tiramos estes 4, dos 18 sobram 14, vamos tirar os 18 menos estes 4 que perdem, ficam 14 clubes. E aquilo que nós vamos fazer é vamos tirar a estes clubes todos para meter num. Ou seja, nós vamos distribuir por todos os clubes da Primeira Liga para haver um que vai às competições europeias ganhar mais pontos. Sim. Ou seja, este argumento é surreal, na minha opinião. Pronto. A única maneira disto poder fazer sentido seria num quadro de reformulação dos quadros competitivos, que será um tópico que se calhar falaremos mais para o fim. Sem dúvida alguma, que é o caminho a seguir. Ponto 1. Segundo, qual é o problema aqui também? Nós vamos triplicar as receitas dos clubes pequenos. Porque é aquilo que eu digo, dos 18 que estão na Primeira Liga, 4 perdem dinheiro, há um quinto que vai às competições europeias e vamos distribuir dinheiro por 14 quando só há um que vai. Ou seja, só isto é estúpido, não tenho outra palavra para isto. Não sei quem é que pensou nisto, que acha que isto faz sentido, pronto. Ponto 1. Ponto 2. O Benfica, eventualmente o clube mais escrutinado do país, juntamente, alegadamente, com o Sporting e Porto, temos 3 diários desportivos em cima dos clubes. O Benfica, num cenário destes, com escrutínio destes, com os mídias em cima, com casos e casinhos em que está sempre nos jornais, conseguiu comprar um padeiro por 3 milhões. O que é que vocês acham que vai acontecer aos clubes pequenos que não tem nenhum escrutínio mediático, nem ninguém olha para eles, quando passarem a receber 3 vezes o dinheiro dos direitos televisivos? Pode-se limitar essa capacidade. Pois pode. O anterior secretário de Estado, o João Paulo II, porque o primeiro secretário de Estado também era João Paulo, o João Paulo II, que era o segundo secretário de Estado chamado João Paulo do Desporto, ele tinha um pacote... João Paulo Rebelo. Exatamente. Tinha um pacote de medidas, criar uma polícia, ou uma divisão dentro da polícia dedicada ao fenómeno desportivo, declarações de património para quem faz parte dos conselhos de administração da SAD, e um conjunto de medidas realmente para conseguir conter isso. Mas eu não sei, entretanto o governo caiu, Pedro Dias, que estava na Federação, foi para secretário de Estado, eu não sei o que é que Pedro Dias vai fazer neste tema, mas para já não se sabe nada nessa área. Terceira coisa, ou seja, terceira coisa, o modelo de negócio, estavas a dizer que a Sport TV não dá lucro.
não dá lucro se visto de uma forma direta. Porque o valor do futebol não é as assinaturas. Estou a falar de prestação de contas pura e dura, claramente. O valor do futebol é estratégico. Porquê é que as pessoas ligam à televisão hoje em dia? As pessoas ligam à televisão para informação, reality shows e futebol. E os 20 programas mais vistos no segmento ao vivo, são 20 jogos de futebol. Como é que a Mel se tornou uma operadora de cobertura nacional? Qual foi a estratégia? Exclusividade da BTV. Por isso, quem tiver o produto de futebol tem uma rede nacional de distribuição de cartões de telemóvel, pacotes de internet, outros canais. Ou seja, o valor do futebol aqui é estratégico e cross-selling, como disseste há bocado. Exatamente. Esse valor foi destruído com o Acórdão de 2016. Exatamente. Destruído com o Acórdão de 2016. Por isso, normalmente o debate sobre a negociação centralizada é mais focado na parte de quem vende e qual é o impacto que isso tem direto, não é? Mas, claro, esta discussão, para mim, do ponto de vista quantitativo, tem um impacto muito maior naquilo que o futebol pode ir buscar, não é? Ou seja, qual é a estrutura de mercado de quem compra, do que propriamente ser centralizado ou não é. Daí eu ter perguntado qual é o consumidor final e qual é o veículo para chegar ao consumidor final. Não é? No internacional, eu acho que é uma aposta falhada. Estamos a falar do mercado da saudade também, incluís? Tudo. Nós fazemos, os últimos números que eu tenho à volta de 8 milhões, a Holanda faz 50% mais que nós, faz 12%. Eu percebo que é uma área em que nós podemos melhorar, mas nem tripliques, não mexe a agulha. Eu honestamente, em particular relativamente ao mercado de saudade, acho que não há capacidade financeira para isso e implicava um investimento nas infraestruturas para chegar a esse mercado de saudade. O mercado de saudade entenda-se PALOP. Sim. Eu fiz uma análise de dinâmica de crescimento desses mercados, infelizmente. Se tu me disseres que os PALOPs vão ser os próximos tigres asiáticos, mas nem África, então se calhar aí, bora lá. Mas não é. Moçambique está numa guerra civil, Angola está uma catástrofe, a Guiné é o que é. Quer dizer, Brasil tem produto próprio desenvolvido, não é para o Brasil que a gente vai fazer dinheiro. Por isso, vamos lá ver. E depois há outra coisa. Como é que funciona o mercado internacional? Eu acho que já falámos disto. Quanto é que a Alemanha fez no anterior ciclo? Muito pouco. Pela alienação para o Norte de África e Médio Oriente? 12 milhões, já foi. Zero. Não vendeu. 12 milhões de direitos e nem um cêntimo. O global todo é que são... Sim, é mais na Ásia. É mais na Ásia. Ou seja 12 milhões ao todo. O mercado mundial de futebol, quer dizer, nós pegamos nos 6 primeiros da Premiership, pegamos nos primeiros da França, da Alemanha, de Itália e de Espanha, sobra espaço para colocar no jogo da Liga Portuguesa? Sim. Não, o Real Madrid está muito caro. Real Madrid, Alcorcón está muito caro. Vou ver o Benfica Guimarães. Isto não existe. Sim. Isto não existe. Então vamos meter os nossos jogos aqui às 11 da manhã? Fora dos horários dos outros? Sim, há uma sobreposição. Neste precisamente já está. Aí há uma saturação completa. E isto reforça ainda outra questão. O modelo de negócio do futebol português é radicalmente diferente do modelo de negócio das Big Five. E enquanto esta mensagem não passar, não se vai a lado nenhum. E é radicalmente diferente porquê? E há muita gente que não vai gostar disso que eu vou dizer. Mas o futebol português é um palco de passagem para jogadores de enorme potencial se poderem mostrar e irem ocupar os plantéis das equipas top que estão nas ligas que depois conseguem monetizar os melhores jogadores do mundo. Somos um ponto de passagem relativamente às Big Five. É o que é. Eu concordo parcialmente contigo, porque eu acho que pode-se fazer mais retenção. E somos os melhores do mundo a fazer isso. O Benfica é o clube que mais é um vendas. Negócio. O que tu estás a dizer é que Portugal tem um modelo de negócio sobre os 3 grandes. Para este modelo de negócio... pode reter mais, senão também não ganha. Isso é outra discussão, claro. Senão, aí lá está. É sempre a diferença da questão desportiva. Mas rendimento financeiro e rendimento desportivo não têm que estar divorciados. Claro. É isso que estás a dizer. Exatamente. Eu concordo. Mas não tem que estar. Mas o objetivo, nós estamos a falar de sociedades esportivas que, não obstante serem similares às sociedades genéricas comuns com o fim lucrativo, na realidade, não obstante visarem fim lucrativo, não o fazem. São sociedades puramente esportivas para ganhar competições. Financeiramente faz todo o sentido, porque calma, é uma fonte de receitas, mas também tens que ganhar títulos, não é? Claro, então, mas o modelo é esse. A razão pela qual a maior parte dos clubes, não é só, e isto é dar uma discussão de pano para mangas, mas uma das razões pelas quais os grandes tipicamente têm prejuízos operacionais é precisamente porque têm plantéis mais valiosos, obviamente. Não é só... Há muito desperdício, podemos ir à história dos fornecimentos de serviços externos do Benfica, essas coisas todas. Sim, mas independentemente disso, não é tema hoje. Porquê que o Benfica tem uma capacidade competitiva superior à do Ajax? Porquê que o Benfica, as receitas do Benfica são comparáveis às do Ajax? O Ajax está num país com 17 milhões de habitantes com muito mais poder de compra. Porquê que isto é possível? Por duas razões. Modelo de negócio,
que o Ajax também partilha um bocado, é um clube formador, também cíclico, vende. É cíclico. Mas a Agora Holanda, não tem feito, a Holanda só por isso. divide tudo. A Holanda divide, até a receita das Champions divide. Portugal concentra. Eu acho o futebol uma área extraordinária. A minha área principal não é o fenómeno esportivo, é a área económica, não é? Em economia, toda a gente está a discutir, até o raio do Draghi, que o plano veio dizer que o que é preciso é ganhar a escala para competir internacionalmente. E o que é que nós queremos fazer? Queremos criar 18 Guimarães. Sim, queremos pegar no Estado da Luz e se calhar partilhá-lo com o Casa Pia. Quer dizer, porquê? Porque temos que dividir tudo pelos pequenos. A malta não tem noção. Portugal não tem base comercial para algum dia competir nos moldes que temos, em que o grosso das receitas dos clubes vem das competições nacionais. Portugal não tem dimensão enquanto mercado para poder degladiar-se de igual a igual com os outros clubes mais importantes da Europa. A Baviera são para aqui 14 milhões de habitantes, com 3 ou 4 vezes o poder de compra, tem 2 clubes na Bundesliga. Nós temos 18 na Primeira Liga a partilhar mercado. Vamos dividir as receitas pelos 18. As pessoas não têm noção da dimensão do mercado português. Portugal, vamos lá ver, a segunda liga alemã, o clube com menos assistências, o clube com menos assistências da segunda divisão alemã tem mais assistências que 12 clubes da nossa Primeira Liga. Na Bundesliga, na segunda divisão alemã, há um clube, que não vem de uma área urbana com pelo menos 100 mil habitantes. Em Portugal são 9. Sim, há um outro exemplo. São 9, mas os outros 9 partilham as mesmas áreas urbanas. Sim, há um exemplo muito falado, sem noção, e não devia ser. O nosso modelo é este, e somos os melhores do mundo a fazê-lo. Até para corroborar o que estás a dizer, há um exemplo recente, desportivo, de sucesso da Premier League, que erroneamente mete em cima da mesa, que é o do Leicester. O Leicester tem uma zona de quase 400 mil habitantes. Mais. Tem 580. A última vez que eu vi, em 2022, era 400 e qualquer coisa. Mas não é replicável, quer dizer, se eu for ver todos os outros... 580 é o Porto. Não, é isso que eu estou a dizer. Portanto, se eu for ver todos os outros clubes nas áreas geográficas, tudo o que seja, sei lá, Moreira de Cónegos, Famalicão, etc., nem há comparação sequer. Moreira de Cónegos são 5 mil habitantes. Certo. O dinheiro que eles vão receber, eu costumo dizer isto muita gente de brincadeira nas minhas intervenções, o dinheiro que o Moreirense vai receber dos direitos televisivos não fales as férias. Dava para pagar 2 semanas de férias nas Caraíbas com tudo pago a cada habitante. Repara, é esta a dimensão do futebol português. Moreira de Cónegos até é um exemplo em que o estádio tem mais capacidade do que a própria habitação local. Portanto, as pessoas não têm noção. As pessoas não têm mesmo noção. Professora Célia, comentários sobre isto? Eu ia aqui também acrescentar um outro facto, só para percebermos a diferença entre as Big Five e os outros, os chamados os outros. Por exemplo, em 21, ligas como a Dinamarca, que não é assim, é um país muito superior ao nosso também em poder de compra, a Dinamarca, a Irlanda, a Polónia, a Eslováquia, a Suíça, a Islândia, Cazaquistão, Letónia e Noruega venderam os direitos conjuntos destas ligas para conseguirem. E por quanto? O valor eu não sei, mas então o argumento foi um pouco que conseguiam ter jogos de verão e de inverno, que há ligas que param, e de forma a conseguirem vender. Mas se os direitos deles são 20 e tal, 40 e pouco, portanto, e estes congregaram-se para conseguir vender. Portanto, nós não estamos a querer comparar com os 5 melhores. Nós há um ano e tal atrás, tivemos em cima da mesa a possibilidade da Liga Belga se fundir de juntarem as duas ligas. Não? Nós estamos no risco de ser a belgizificação, não é? Do futebol. Mas se calhar juntavam-se dois. A questão é um bocado essa. O produto se calhar torna-se mais forte naquela zona. Em 2019, Benfica e Porto foram 16º e 17º dos clubes que passaram, passaram 16 da fase de grupos para os oitavos de final. Benfica nesse ano não passou. Passou o Porto. Por isso, dos 16 que passaram e o Benfica e Porto eram os 2 últimos clubes em termos de receita. Benfica e Porto tinham menos de metade da receita média dos segundos classificados. E é estes clubes que nós vamos querer tirar a capacidade competitiva. Ora, a única razão porque Portugal bate sistematicamente a Holanda e a Bélgica nos últimos 20 e tal anos, Portugal ficou atrás da Holanda se calhar 3 ou 4 vezes e atrás da Bélgica se calhar nunca ficou no ranking da UEFA. Bate-os sistematicamente porque nós somos 10 milhões de ovos, pobrezinhos, raquíticos, sem grande poder de compra, mas todos em 3 cestos. Isto cria 3 clubes de classe média alta europeia. Sim. Quer dizer, se nós vamos espalhar tudo, como faz a Holanda e a Bélgica, vamos ter, quê? Vamos ter 18 Guimarães? Sim, mas vitórias? Mas novamente há que separar as duas coisas. Eu acho que as pessoas têm muita tendência a confundir aquilo que é o ranking desportivo com a capacidade financeira de cada país. O ranking desportivo... Sim, a correlação é muito forte, não é? Sim, o nosso é equiparado também. É forte, mas repara numa coisa, vamos lá ver. Vai desaguar naquilo que estavas a dizer inicialmente, que é, eu tenho que manter a receita
nos 3 que eu tenho cá em Portugal para continuarem a conseguir combater lá fora, e mesmo assim não é, Mas já não é mentira. não é um caso de sucesso. Mas isso que eu estou a dizer, nesse caso já nem sequer é de Sporting sucesso. são 94,5% dos adeptos, mas só recebem 73,5% da Certo, receita. da receita. Já há redistribuição. Então, mas alguém acha... E isto sem contar com uma coisa. Quando os jogos do... Vamos outra vez ao Moreirense, qualquer dia algum adepto Moreirense ainda me manda uma pedrada na rua. Os jogos do Moreirense, os direitos televisivos, se não forem lá os 3 grandes, quanto é que valem? Sim, sim, está a razão. Se bem que o Moreirense, por acaso, tocaste num assunto que agora fez o acordo com a TVI, portanto, foi o único até agora nos próximos 10 anos. Se não for Vale os lá 3 jogar jogos Benfica, que tem em Porto e casa. Sporting, Mas não os vale 3 nada. jogos, ou a Taça de Portugal, mas isso é da Federação. Não. Mas é fácil de ver isto. Qual é a audiência média de um jogo grande? De pessoas que veem o jogo todo, não é? Pessoas que passaram pelo canal. 80 mil, média, não, média, 450 mil. Isso é de a média jogo da, grande. a média Jogo da grande. Liga, um Sim, grande. jogo Se grande. for jogo pequeno, andava Sim, dos sim. 80, A nem média, tanto, a se média calhar. dá 80. 450 mil telespectadores Jogo a ver grande. um Benfica Sporting, por exemplo. Qual é a média de um Rio Ave Vizela? Há de ser para aí 60, 70. 25. Menos, 25? menos. Para dar 80, a média tem que ser menos. Sim, Epá, é muito pouco. Ou seja, Sim. onde é que está o valor aqui? Onde é que está o valor? Não é? Ou Não, seja, como é que tu melhoras o produto para esse efeito? eu aí acho que a resposta é a reformulação dos quadros competitivos. Sim. Essa é outra discussão. Estamos de acordo. Quando quiseres concordamos lançar, concordamos em qualquer coisa. quando quiseres falar sobre isso, a seguir podemos mudar para aí a agulha. Mas eu acho que esta é importante primeiro perceber. Portugal, os clubes portugueses têm um modelo de negócio particular, não pode ser misturado com aqueles que são os modelos de negócios das Big Five, Sem ponto dúvida, 1. certo. Ponto 2, tem uma situação particular naquilo que é a sua base de adeptos. Para ativar o mercado, nós só precisamos de 3 clubes para ativar 94,5% dos adeptos do mercado. 3 clubes, ok? E Portugal vive uma situação de competitividade internacional dos seus clubes muito acima do que a realidade económica do país faria pressupor, precisamente por aquilo que toda a gente diz que é o maior cancro do futebol português, mas que, na minha opinião, é a maior virtude. Gostar São de esses mesmos. a concentração nos 3 grandes. Sim, por aí. Também havia aqui outro aspecto que o Pedro falou, e no ano de 2024, entre os 20 programas mais vistos de televisão, 10 foram futebol, mas em free-to-air. Isso prova que os portugueses gostam de facto de futebol, mas provavelmente não têm dinheiro para o pagar, porque sempre que ele dá em canal aberto é o programa mais visto. Daí a pirataria também. Voltamos à pirataria. Pois, isso provavelmente também. Mas lá está que os portugueses, o foco dos portugueses que é que gostam de futebol, esse é inequívoco, porque em 20 temos 10. Os 10 mais vistos são futebol, é preciso poder apagá-lo. A questão, e eu posso só lançar esse tema, que a mim me diz muito, eu acho que é pouco falado, e era quase tema tabu, até ter visto o ex-presidente, não percebo, ele está a acumular os 2 cargos, o atual presidente da Federação e ainda da Liga, ter falado nisso pela primeira vez, recentemente, salvo erro, quando um órgão de comunicação social fez anos, que tem a ver exatamente com a reformulação dos quadros competitivos. Porque a reformulação dos quadros competitivos, que é para mim, é sim a grande transformação que pode existir em Portugal, traz 2 coisas boas. Traz mais competitividade, estou a falar puramente de forma desportiva, e também pode trazer mais receita. Porquê? Porque eu não sei aquilo que vai acontecer, que os valores vão estar em cima da mesa de quem quer comprar os direitos. Mas, se for o mesmo, ou se for menor, mais reduzido, vai-se distribuir por menos clubes, menos sociedades frias. Portanto, há mais dinheiro para esse efeito. A mim parece-me que uma está ligada à outra, uma é condição da outra. Não vejo grande vontade disso acontecer. Lembro-me que Fernando Gomes, ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, há uns anos atrás, há um ano atrás, deu uma grande entrevista a um jornal desportivo, em que se percebeu que havia alguma celeuma com a Liga na pessoa de Pedro Proença relativamente a este tópico da alteração dos quadros competitivos. Porquê? Lá está, eu estou sempre a fazer aqui nesta nossa conversa a distinção entre aquilo que é o ranking e aquilo que é a capacitação financeira. Porque nós temos de ter temos de ser mais competitivos lá fora, nas 3 competições europeias. Se bem que este ano, neste preciso momento, não está a correr tão bem, mas já numa fase mais adiantada, mas efetivamente a aposta passa por aí, porque aí é que tu podes ter mais, é uma outra forma de financiamento, o dinheiro da UEFA. E portanto, uma poderia de alguma forma amenizar a redução da outra. João, o Benfica não paga 12 milhões pelo Manu se não vender o Darwin para Liverpool por 75. Como é óbvio. Mas isso é o teu modelo de negócio, eu já percebi. Pronto. A minha retenção de valor vendendo mais à frente, sim. Mas eu não... lá está. Mas aí é que eu... Isso tem a ver com as especificidades mas é que de cada sociedade e as necessidades. Mas é aí que eu também gostava de financeiras corrigir aqui a cada- coisa. Eu não acho que sucesso financeiro e sucesso esportivo sejam antagónicos. Não. O sucesso Eles desportivo é são que traz o sucesso complementares. financeiro. São complementares. E são complementares porquê?
Um exemplo, e aliás este pensamento nem é meu, eu tenho tido algum crédito por causa dele, mas até é de uma pessoa que ambos nós gostamos e admiramos bastante, que é o Tiago Dinho, e ele uma vez chamou-me a atenção para uma coisa. O jogador que o Benfica vendeu e que menos dúvidas suscitou relativamente ao valor pago pela sua aquisição em função daquilo que foi a sua prestação desportiva, agora está a aparecer outro, mas não, foi o Rubem Dias. Certo. E o Rubem Dias chegou 3 ou 4 anos na equipa principal do Benfica, afirmou-se, consolidou-se, ganhou maturidade e quando saiu, cumpriu. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque nós não queremos, principalmente pelo nosso papel no mercado, criar a ideia que os jogadores do Benfica só jogam bem aqui. Nós mandamos o Félix para Madrid, mandamos mais 2 ou 3 que depois não têm o rendimento esperado e podemos criar aqui um problema de marca, não é? Quer dizer, não vale a pena comprar os jogadores em Portugal, valem menos porque eles nunca vendem. Há Sanches, podemos pensar Mas tu aí se me permitires, estás a que colocar o cenário numa forma, mas por isso é que estou a dizer que o sucesso esportivo puramente comercial. e a retenção faz sentido. Mas não o desporto é mais do que isso. Eu percebo, mas o que eu preciso eu não preciso de ir buscar o mais do que o desporto para justificar uma retenção maior do talento. Porque se o talento sair de cá mais maduro, mais sólido, com menor incerteza naquilo que será a produção futura, também é bom para nós financeiramente. Não, isso é o ideal. Porque poderemos vender os nossos jogadores por um valor superior. Não, isso é ideal porque tu, efetivamente, para ti consegues conquistar aquilo que tu precisas conquistar, que é desportivamente, e depois... Claro. Sim. A questão aqui a forma como tu, se me permitires, é só para ter esta... Eu acho não leves a mal, que conheces bem, para teres este cuidado. Porquê? Porque no futebol, no setor do futebol, há muita tendência a dizer assim, são sempre os mesmos clubes a virem contratar os jogadores. E parece que há ali um género de acordo prévio, ou seja, quase que não digo uma linha de financiamento, mas parece que há ali um acordo comercial só com determinados clubes. O que me parece a mim é que tem que ser algum cuidado quando tu usas as expressões que utilizas nesse sentido. Porquê? Porque o modelo de negócio existe, é um modelo assumido não só pelos clubes, mas por Fernando Gomes, quando estava na Liga, no pouco tempo que teve na Liga, assumiu, e foi por isso que surgiram as equipas B, vamos formar um jogador português para sair lá para fora. Isso é um modelo os melhores do mundo. Sim, é um modelo assumido. É um modelo assumido. Eu pessoalmente acho que concordo obviamente com o modelo de negócio, porque é uma fonte de receita. Acho é que os clubes têm que tentar ganhar mais esportivamente do que aquilo que ganham com esses jogadores. A questão é... Eu concordo. Eu, muito honestamente, se me perguntares enquanto sócio e adepto, e me perguntares assim, bom, já viste o caso do Bernardo Silva, do Rubem Dias, é um caso de sucesso lá fora, na liga onde joga, etc. Bom, na realidade, enquanto sócio e adepto, para mim é completamente indiferente. Se não é esse, sim. Se me levares para a questão puramente comercial, como é a nossa área de atuação, etc., ok, mas o Benfica, o Porto e o Sporting não trabalham no sentido de diretamente servirem os outros lá fora. É verdade que é uma fonte de receita, mas eu não trabalho para os outros. Isso é um meio para atingir um fim. Qual é o fim aqui? É tu teres uma equipa que, do ponto de vista de capacidade competitiva, é superior àquela que a realidade do país permite. E como é que tu vês isto? Porque nós sistematicamente temos receitas operacionais abaixo dos nossos custos operacionais. Claro. E a única maneira de tu compensares este déficit é estás neste negócio. Estamos de acordo. Por isso, o que tu tens que fazer é, por um lado, arrumares muito bem a casa, para ter a certeza que ganhas capacidade de negociação e consegues libertar os jogadores mais tarde, ok? E ao mesmo tempo teres a certeza que eles se consolidam e solidificam e quando vão para fora conseguem manter o rendimento para que depois no futuro tu chegues ao pé de um Barcelona, de um Milão ou de um Real Madrid ou de um Chelsea e eles venham pedir o teu jogador e dizem assim, olha, mas estás a ver estes gajos todos que eu vendi? Sim, eles todos renderam, por isso tens que pagar mais. A fotografia hoje, como tu sabes, não é essa. A fotografia hoje é que tu fazes... O modelo de negócio que existe hoje em dia, e desviamos aqui um bocadinho de centralização, já lá voltamos, o modelo de negócio que existe hoje em dia é esse. O problema é que a gestão que temos perante pode ser feito os muito clubes não é a melhor e tu vendes por necessidade. Ou seja, não tens as fontes de receita suficientes. E daí, voltando ao tema da centralização, se tu tens um Porto, um Sporting e o Benfica a ir cada vez menos a qualificar-se para as competições europeias, mais constrangimentos ainda tens para efeitos da receita da capacitação. Sim. Eu só ia aqui acrescentar que uma competição doméstica equilibrada no contexto de uma liga que gera poucas receitas não acrescenta muito valor, porque, ou seja, não há um trampolim para as nossas principais equipas depois nas competições europeias. E como é que se monetiza? Esse é outro mito. Sim, esse é outro problema. Nós vamos agora... É assim, vamos lá ver. A negociação centralizada em Portugal foi, acima de tudo, um projeto de poder. Sim, um projeto de poder sobre os clubes, que eu acho que é ilusório.
que eu acho que é ilusório, por uma razão muito simples. No dia que a Liga se achar, só porque tem a negociação dos direitos televisivos, que vai conseguir impor o que quer que seja aos clubes, há uma Assembleia Geral da Liga e os clubes tiram de lá o presidente e metem lá quem quer que façam aquilo que eles querem. Por isso, isso para mim é uma ilusão surreal. Por isso, quer dizer, tudo isto é estranho, não é? Quer dizer, sinceramente, eu não vejo grande caminho por aí. E depois há outra coisa, há outro argumento, que é, não, mas nós vamos melhorar o produto. Pois. Nós vamos melhorar o produto. Estamos a falar de infraestruturas, comercial... Vamos meter holofotes bons. Aliás, eu lembro-me que um exemplo famoso de um grande amigo meu é que vamos obrigar o Paço de Ferreira a ter holofotes como deve ser. Epá, tu podes obrigar o Sim, isso não leva mais 10 mil pessoas ao estádio. Tu vais monetizar isso? Mas lá está, passaram 15 anos desde a primeira promessa e não aconteceu nada. Portanto, se agora em 2 anos... Como é que se monetiza isso? É o erro da questão do modelo espelho de Espanha, porque efetivamente o investimento que é feito pela CVC na Liga Impulso com a La Liga serve para esse efeito, ou seja, o modelo, aquilo que Javier Tebas, o presidente da Liga Espanhola, nós ouvimos muito dizer é, se não fosse este investimento da CVC para a melhoria das infraestruturas, da comunicação, dos mídias, etc., a Liga no seu todo, holisticamente falando assim, não era um bom produto. Passou a ser. Mas a Liga vende. Eu percebo, mas não é replicável em Portugal. A gente vai fazer isto para quê? Eu chegar, por exemplo... Para que é que nós vamos gastar dinheiro se eu for ao estádio da Real Sociedade, quantas pessoas estão na Real Sociedade? A Real Sociedade tanto pode ser o quarto classificado como pode ser o 10º classificado. Se eu chegar a Valência, mesmo com os problemas que o Valência tem neste momento, quantos adeptos estão, quantos sócios estão naquele estádio? Não é replicável em Portugal. Eu chego ao estádio em Rio Maior do Casa Pia, um Casa Pia contra o Farense, e estão lá 2 mil pessoas no melhor. Portanto, o modelo em si, o produto não é replicável. E em Rio Maior, no jogo com o Benfica, o estádio estava cheio, mas era com pessoas do Benfica. Exatamente. Portanto, esse é que é o grande... A minha questão é se, na centralização, conforme é debatida, se é tida em conta que é necessário continuar a proteger, não tenho outra expressão para isto, continuar a proteger aqueles que têm mais importância, porque efetivamente têm mais importância. A todos os níveis. Eu nem é proteger. Eu acho é que nós temos... a fonte. Eu acho é que nós temos que criar, e aí, lá está, por isso é que eu acho que os direitos televisivos e a parte dos modelos competitivos estão ligados. Nós temos que criar um modelo competitivo que reflita o tamanho do nosso mercado. É o que eu digo outra vez, a Baviera tem 2 clubes na Bundesliga. 2, e é um território com 14 milhões de habitantes com mais poder de compra. Nós em 10 milhões temos 18. Ou seja... E na segunda Liga também. E na segunda Liga também. Sim, mas já nem vou para aí. Segunda Liga. Pronto. Ou seja, imaginemos... Eu não estou a dizer que este é um modelo perfeito, ok? Sim, mas imaginemos um modelo... Isto é para lançar a discussão. Sim. Como tu disseste bem, só foi lançada à véspera de Pedro Proença. Sim, nós estamos aqui os três a debater isso para dar mais informação, exatamente por causa disso. Imaginem um modelo, por exemplo, com 10 equipas a 4 voltas. Nós vamos ter muito mais jogos com muito mais interesse. Porque os grandes vão ter mais jogos entre si. Para os clubes ditos pequenos que ficarem nesta liga de 10 equipas, estão a jogar contra eles, vão ganhar também muito mais dinheiro. Eu fiz as contas, ia ter cerca de 60 e tal % de aumento de receitas. Os grandes também ganham mais porque vão ter mais jogos grandes, ganham para aí cerca de 20% de receitas. Quer dizer, é um modelo mais aproximado da Escócia, por exemplo. A Escócia é que tem menos clubes. Sim, tem a 3 voltas, mas pronto, este é a 4, seria a 4. Mas não tem que ser a 4. Sim. O princípio é, nós temos que ter uma competição mais pequena em que temos mais jogos interessantes. Nós neste momento temos imensos jogos que não interessam a ninguém. E sobretudo, eu acho que entra aqui um dado novo, recente também, que tem a ver com o novo modelo da Liga dos Campeões. E ainda tens a Taça da Liga internamente. Tu estás sobrecarregado no calendário. Mais um Mundial de Clubes este ano, por exemplo. Essa foi outra que me deixou bastante irritado. Mas isto serve para com o atual presidente, dar mais força até nesse isto foi uma coisa que me deixou bastante irritado com o atual presidente da Federação e ex-presidente da Liga, ou futuro ex-presidente da Liga, que foi... Há aqui uma clara divisão na Europa entre aqueles que querem uma maior expansão da Liga dos Campeões e aqueles que não querem que a Liga dos Campeões aumente em termos de jogos. Quem é que não quer que aumente? São as principais ligas, porque vendem o produto próprio no mercado internacional. Todas as outras ligas periféricas, quanto mais aumentar a Liga dos Campeões, melhor. Pronto. Mesmo que seja à custa de cortar jogos da Taça da Liga. Não é? Pronto. E aquilo que me custou é que a Liga Portuguesa, que seria a principal interessada de todas as ligas da Europa em aumentar ainda mais o número de jogos da Liga dos Campeões, porque originalmente a fase de grupos eram para ser 10 jogos em vez dos 8 que foram. Votou contra, não é? Votou contra. Alinhou-se com os interesses das principais ligas europeias e não defendeu os seus próprios interesses. Isto resultou bem para Pedro Proença, depois foi para Presidente da Associação de Ligas Europeias. Mas quer dizer, acho que não resultou bem para nós. Eu não sei se as pessoas têm noção, Portugal é de longe, mas de longe, a Liga
em que as receitas europeias têm o maior peso das receitas totais. São 20%. É mais. É o dobro. Em 2019 foram 23. Mas pronto, que sejam 20 em média. É o dobro da segunda liga da Europa em que isso tem um peso maior, que é a belga, não é? Ou seja, Portugal tinha todo o interesse em ter mais 2 jogos da Liga dos Campeões. Ia trocar um Benfica-Liverpool, um Sporting-Chelsea ou um Porto-Milão, não é? Ia ficar com esses jogos, em vez de ter um Porto-Vizela para a Taça da Liga. E eu juro que não percebo. Sim, é um círculo vicioso. E está-se a verificar agora que os clubes portugueses, só resta o Benfica nas competições internacionais, mas muitos deles estão afetados com muitas lesões, que o plantel para este nível de jogos é curto. Mas a nível doméstico é suficiente, mas não é para a projeção destes clubes internacionalmente. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Vitória Sport Clube também está a competir, mas lá está. A diferenciação que existe, o grau de complexidade de uma para outra, em termos de competições, é extremamente elevado. E isto leva-nos também sempre a ter que pensar nas épocas, ou seja, o planeamento desportivo tem muito peso aqui também. E depois tem impacto também nas contratações, nos gastos, etc. Continuo a dizer que o tema que nós estamos aqui hoje a falar tem implicação transversal a tudo. Não é só o impacto das receitas, também está relacionado com a questão do modelo propriamente dito competitivo. Não me parece que haja vontade em termos dos dirigentes, e vimos até recentemente uma entrevista de um representante da UI a falar sobre isso, que a vontade dos dirigentes não é muita relativamente à formação dos quadros competitivos. Claro que não, mas aí é que era importante a intervenção do governo. Porque nós temos uma armadilha, aqui temos uma armadilha política, que eles nunca vão. A federação que poderia eventualmente forçar isso. Mas como? São poderes delegados através da utilidade pública desportiva, portanto. Não, mas como é que faz? Então os associados votam contra? Não, promove isso. Está bem, mas abre uma Assembleia Geral e metes lá para fora. Faz a mesma coisa, por exemplo, relativamente à centralização, é a mesma coisa, ou seja, a centralização foi o governo. Certo, mas deveria ter partido da própria Federação, em conjunto com a Liga, se tu tens o Presidente da Liga. E o Presidente da Federação mas eu estou convencido que foi isso que aconteceu. O governo só fez isso por causa da pressão da Federação da Liga. Pronto, mas o meu ponto é que tu nunca vais conseguir fazer com que 8 clubes da Primeira Liga, por exemplo, se fosse aquele modelo das 10 equipas, digam, eu vou votar a favor da reformulação para eu ir para a segunda Liga. Aí é que está o problema político. Aí é que está o problema político. Não há redução, porque eles votam todos contra. Ninguém quer ser aquele que vai para a segunda divisão. Aí está o problema político. O problema político não estava na negociação centralizada. Tem que haver mecanismos de compensação para esse efeito. Isto também não pode ser, obviamente, lá está, um bocadinho à imagem daquilo que acontece, se bem com algum período de transição dos direitos audiovisuais, mas teria que haver mecanismos de compensação para quem fosse afetado por essas alterações. E as alterações, atenção, falaste há bocado de um modelo de 10, que é passar logo abruptamente para esse modelo, mas podes fazer de forma paulatina ao longo do tempo. Portugal já teve 16, há uns anos atrás, teve que voltar aos 18 por causa de questões extra-desportivas, questões judiciais, por causa do Boa Vista. Tivemos anteriormente até o caso do Gil Vicente, por acaso o Gil Vicente estava na Primeira Liga quando isso aconteceu. Passar de 18 para 14. Progressivo. Mas passaste de 18 e de 14 para 12, potencialmente mais à frente. Mas se mantiveres só 2 voltas, vais perder dinheiro. Está bem, mas o objetivo é começar-se já a fazê-lo. Mas então vais perder dinheiro a cada vez das equipas. Mesma coisa, não necessariamente. A mesma coisa que se passasse, por exemplo, se tivessem pensado ou projetado a centralização dos direitos audiovisuais há mais tempo atrás, para começar a ganhar efetivamente esse elan no mercado e provar-se que Portugal tem aqui um bom produto para vender. Quanto mais tarde começares, pior. Portanto, a questão aqui é que nós temos uma ausência. Porque vais ter menos jogos. Tens que pensar num modelo efetivamente para esse efeito, primeiro, e tens que arranjar sponsors para isso. Pronto, isto também não é, obviamente. Isso é outro filme. Daí os mecanismos. Mas a centralização dos direitos audiovisuais é igual. Tens que arranjar sponsors, tens que arranjar os interessados, tens que arranjar aqueles que te vão vender, que estão dispostos a investir para depois revender o produto e ganharem o seu dinheiro, não é? Nós temos um dos representantes da DAZN a dizer publicamente que eu não consigo perceber, há bocado desta expressão, que efetivamente é correta, eu não consigo perceber onde é que se vai monetizar o produto sendo mais valioso que aquilo que já é. Portanto, estamos ali na ordem de 175 milhões e ali a Liga falava em 300 milhões, que é mais valor. Portanto, aqui a questão é como é que eles vão monetizar, porque da minha perspectiva, que está correta... Porque é que não houve antecipação? Ele reporta a uma empresa que tem que fazer lucro. Eu não estou aqui para perder dinheiro.
não é? Portanto, esta é que é a incongruência que existe, que está patente hoje em dia em cima da mesa e que ninguém consegue descortinar. A conversa sobre direitos televisivos termina da forma que começou, como disse a Célia ao princípio. A cláusula do no single buyer faz com que sejam obrigados a partilhar entre diferentes plataformas e ter o futebol não é diferenciador. A partir do momento que ter o futebol, quem tiver o futebol e tiver exclusividade do futebol, de repente fica com quase o mercado todo da distribuição de canais de internet, pacotes de internet, cartões de telemóvel, tudo. Não é? A Mel teve a aceleração da implantação nacional que teve à custa, precisamente, de ter a exclusividade da BTV. Mas como está neste momento, as coisas como estão, podem continuar. Porque, ou seja, se comprarem as mesmas operadoras, só eles distribuem, não tem problema. O que Faz eu a quero diferença. Tá bem, mas o problema é que tens a chave... Outra coisa que é importante esclarecer. A negociação centralizada, em princípio, por princípio, e eu acredito mesmo nisto, não estou a ser irónico, em princípio gera mais receita, porque basicamente é um monopólio. O que estás a fazer é estás a dar poder de mercado aos clubes de forma conjunta para pedir mais dinheiro. Isso é óbvio para mim. O meu problema aqui é que essa capacidade de negociação aumentada, o valor adicional que vai trazer, é insignificante face a tudo o que é o benchmark daquilo que o mercado português pode produzir. Ponto 1. Por isso o crescimento é limitado. Em princípio, a negociação centralizada geraria sempre mais receita, mas o aumento é marginal. E porquê é que isso é um problema? Porque vai ser completamente derrotado pela questão da redistribuição. Porque tu precisas obrigatoriamente ter, com a negociação centralizada, uma chave de distribuição. Senão, como é que tu decides quanto é que dás a cada um? Mas tu aí disseste uma coisa que disseste que pode haver mais receita, mas tens Em princípio haverá. Mas tens de ver dois prismas. Primeiro, atualmente, quem ganha a receita em determinada ordem de valores não pode ficar a perder, não faz sentido. Não, isso é outra coisa. Isso é como certo. é que tu distribuis as receitas. Claro, mas por isso é que eu digo, o problema da centralização não é a centralização. Por isso é que eu estou a dizer. O problema da centralização é a distribuição. Mas parece-me que foram buscar um modelo espanhol com um modelo mais aproximado, exatamente porque a outra condicionante, que não são os resultados, aliás, que são os resultados, os 50% é dividido por todos, pronto, mas os outros 50%, 25-25%, que é resultados esportivos, aliás, à implantação social, é aqui que os três grandes podem ganhar mais margem. É por causa disso que foram buscar mas eu fiz as contas. Eu usei vários critérios para testar isso e testar a redistribuição. Benfica, Porto e Sporting podem perder cerca de 20 milhões de ano. Claro, 20 milhões de ano, mesmo com esses fatores. Mesmo com esse, sim. 20 milhões de ano. Aliás, era tão óbvio e tão gritante que chegou a uma altura que o próprio Presidente da Liga veio a público, não sei se foi o Presidente da Liga ou se foi o Diretor Executivo, mas a Liga veio a público dizer que, bem, isto dos 50-25-25 pode ser um modelo aspiracional. E agora começamos com uma distribuição mais desigual e depois, à medida que os ciclos de negociação forem passando, vamos convergindo para esse modelo. Porque sabem perfeitamente que com 50-25-25 de distribuição é impossível que os três grandes não percam. Impossível. Faz sentido para vocês, agora caminhando aqui para a final, faz sentido para vocês, alguma vez pensaram, ou não faz sentido todo, uma centralização dos direitos audiovisuais com exceção dos três grandes? Ou seja, os três grandes continuariam a vender por si, individualizada, e os outros em pacote a venderem... Poderia acontecer, mas e que valor teriam? Perde ainda mais valor, não é? Não, tens outro problema. São os jogos os três grandes. São os jogos três grandes, ou seja, espera, esse modelo, os três grandes... O modelo que estás a sugerir, Seja um modelo, se faz sentido não é um modelo, mas faria sentido excepcionar os três grandes. Como existiu em Espanha antes da centralização. Exatamente, tal e qual. O Barcelona e o Real Madrid por si só negociarem e os outros em um bloco a fazerem. Sei que, por exemplo, há uma operadora que uma vez mandou-me uma mensagem, eu lancei este tema uma vez para a análise, uma operadora entrou em contacto comigo, por escrito, a dizer que não concordava nada com essa minha posição. Eu disse que não era uma posição, era apenas um pensamento. Eu estou a tentar debater, para angariar lançar a discussão. Mas pronto, é uma coisa que efetivamente não existe. É verdade que cria aqui uma separação demasiado grande, é um reconhecimento, mas é um reconhecimento daquilo que existe em Portugal, da realidade portuguesa, cultural portuguesa. Onde é que metes o Braga? Isso, lá está, mas também qual é o critério para considerar grande, não é? É o critério financeiro, é a procura, é a base de adeptos, é a implantação social. A base de adeptos, o Guimarães tem mas mais. Mas sabes o que é que eu acho? Eu acho que os clubes pequenos não quereriam. Se eu fosse presidente do Benfica, tentava conseguir e tentarei conseguir reconquistar os adeptos no Minho que são do Benfica e que deixaram de ser para o Braga. Mas lá está, nós concorremos entre nós também, sabes o que é que eu acho? Na realidade.
Eu acho que esse modelo era engraçado por uma experiência sociológica fantástica. Porque quando fosses fazer isso, o Guimarães nunca na vida aceitaria receber tanto como o Casa Pia. Ou como o Braga. Como o Braga. E voltávamos a ter a mesma discussão que tivemos, só que agora com os três grandes. Sim, ia dar a mesma discussão, sem dúvida. É por isso que eu estou a sem dizer, dúvida. eu estou a lançar para cima da mesa, ou seja, querendo ir ao encontro de todos, querendo ir ao encontro do governo, porque implementou aquele. O governo não tem vontade, o governo fez exigiu. o que a indústria quis, não é? Pronto, Só que na altura a indústria Tentava fez... defender os interesses daqueles O que são governo, se 95% pudesse ver livre desta dos batata países, quente, via-se. Mas o governo pode perfeitamente Eu acho que todos. suspender, pode suspender perfeitamente o decreto-lei até Pode, Portugal. mas eu acho que se o Parece. governo tivesse uma lista de desejos para o Pai Natal, eu acho que a primeira delas é sair desta confusão. A minha segunda questão, portanto, a primeira era se este modelo, obviamente vocês teriam que pensar para ver se era viável ou não. A minha segunda questão que eu levantaria era se efetivamente existe algum modelo que vocês tenham pensado mais adequado para este efeito, ou seja, para além daquilo, do pouco que é falado, se alguma vez algum de vós pensou, tendo que centralizar, qual é que era o caminho a seguir? Eu diria que a Liga lançar o seu próprio canal e vendê-lo em exclusividade apenas a uma plataforma. Agora, para isso, precisava de alterar o enquadramento regulamentar e legislativo, obviamente, És contra a precisava de regra permitir isso. És contra É isso, o problema é esse. a abertura da mais operadores? Porque o valor do futebol é estratégico. Quem tiver o futebol faz o cross-selling do resto tudo. Agora, se o futebol passar em todos... Estás a dar poder para poderem ganhar, para poderem ir à A Holanda procura. já teve esse modelo até 2012, mas tinha operadores fortes, tinha Endemol, foi uma das, Sim. e tinha o seu próprio canal. E, teve e não mudou por não ter tido sucesso. Surgiram novas oportunidades, novas plataformas. Mas já teve esse modelo. Mas eu achava Pode que ser não é ter o próprio canal. Atenção, eu achava que é a exclusividade de uma apenas plataforma. Mas não podes, com a centralização, aí é cartela, aí não podes. Não posso porquê. Porque a autoridade da concorrência, aí, se autorizar dessa forma... Então, tipo, vamos lá ver. Até agora não havia problema nenhum de haver um canal com os direitos todos. Mas são 3 acionistas, tecnicamente. Não, mas espera, ter um canal com os direitos todos e passar só numa plataforma. Até 2016 era isso. Sim, era isso que acontecia, sim. Mas as A única coisa que existe são diferentes, a única coisa que existe é um parecer da Autoridade da Concorrência de que para o consumidor final era melhor outra maneira. E eu também não... É preciso também ter cuidado quando estamos a falar de direito da concorrência e de benefício para o consumidor e benefício, porque estamos aqui... Quem é que nós estamos a servir nesta discussão? O público português, o clube de futebol, Pois. as operadoras. Eu tenho sim, certeza que não estou a servir as operadoras. Sim, Mas sim. confesso-me que O direito sinto da dividido entre fazer uma análise de benefício ao consumidor e uma análise de benefício o direito da aos clubes de concorrência, futebol. o direito da concorrência no topo da pirâmide é muito simples. É os consumidores. Hoje em Sim, dia é o consumidor. Claro, E não é claro. só isso. Hoje em dia, volto a dizer, hoje em dia as condições não são iguais às que eram quando eles entraram, os 3 operadores entraram para o capital da Sport TV. Eu já não vou contar com o quarto acionista. Hoje em dia, desde o final de 2024, as circunstâncias mudaram causa da Digi. por causa da Digi. Portanto, a partir do momento em que existe mais uma operadora que manifesta interesse em querer meter-se nos direitos, neste caso, nos jogos, na reprodução dos jogos desportivos, parece-me a mim que há margem para poder mudar. Agora, aqui a questão é até que ponto é que haverá movimentações políticas para o efeito também da Digi querer, Se for ao possível, poder, meter-se se for nesse- possível vender os jogos de futebol em exclusividade apenas a um canal em que possa passar apenas numa plataforma, é isso que vai meter as Entende que plataformas. o produto é todas- excepcionalmente mais valioso do que... excepcionalmente mais valioso, é isso que vai meter as operadoras todas Tu à achas luta. que com uma binding... Efetivamente, acho que um leilão não é produtivo para... O leilão para é ser produtivo, feito. Não, agora- sem ser uma pessoa a deter isso para... Agora poder só Sim, tem que haver exclusividade. O documento também diz isso. Tem que haver leilão, que é Lá está, o aquilo- sistema, o Sim, sistema da só que lá está, liberdade Não da está no concorrência, leilão, não é? o problema está em poderes vender só a um ou não. Ou Sim, seja, metes todos em leilão e quem der mais fica com o exclusivo do futebol. Este é um modelo que maximiza os resultados para o futebol, não tenho dúvidas mas disso. não é não isso é. que diz o documento. Eu sei. da E não é isso Autoridade que da a Concorrência. UEFA faz, por Por isso, exemplo, por isso é que eu digo que a Autoridade da Concorrência destruiu o valor que o futebol tinha em Portugal em 2015. Precisamente por causa desse acordo. Mas a UEFA, o modelo da UEFA resultou de uma ação da Comunidade Europeia. Tal e qual. E aqui em Portugal é exatamente o oposto. Ou seja, a União Europeia o que diz à UEFA é abram, todos podem comprar. Aqui não. Aqui concentraram-se todos dentro de um, obviamente por questões também
estratégicas, económico-financeiras, etc. Aliás, eu lembro-me perfeitamente de um CEO de uma das operadoras em Portugal, passado um ano do contrato ter sido feito com o Benfica, dizer que o melhor era cancelar o Mas isso foi contrato, depois de ser o acórdão da concorrência. Por isso é que eu estou a dizer, Não que foi as pessoas... Eu acho muita piada... E pode dizer quem foi portanto a nós. Sim, eu acho muito... Foi quem fez o acordo com o Benfica. Eu acho muita piada que... Não acho piada E nenhuma. lembras-te da argumentação. Lembras-te da justificação que ele deu para querer cancelar os contratos. Quer dizer, aqui a questão... Lá está. Aqui a questão é... as pessoas, para terem planeamento estratégico, têm que se olhar para o passado, perceber onde é que está hoje e para onde é que queremos ir no futuro. Foi claramente feito em 2016 a questão da cartelização dentro da Sport TV. Foi claramente, embora tenham entrado cada um no seu timing, não entraram todos ao mesmo tempo, mas foi tudo pensado, foi tudo estratégico para esse efeito. Obviamente ninguém contaria com um novo player no mercado para poder ter interesse naquilo que está a vender em termos de pacote. Mas há efetivamente um problema legal neste preciso momento e que toda a gente está a deixar aqui, parece-me a mim, a deixar aqui de parte, mas que se sujeitam a uma queixa a nível de direito da concorrência, quer na União Europeia, até quer aqui, que eu tenho muitas dúvidas, só para dizer que eu tenho muitas dúvidas que a ADC hoje, se fosse chamada a debruçar-se sobre este tópico, que mantivesse a mesma opinião, ainda que o direito do consumidor... Eu tenho a certeza que não, por outras razões. Eu também não sei. Mas a questão aqui é outra coisa, que é aquilo que eu estou a defender não é óbvio que seja melhor para o consumidor. É óbvio que é melhor para o futebol. Não é óbvio que seja melhor para o consumidor. Porquê? Porque aquilo que tu tens é a integração vertical entre as operadoras e o canal. E isto é uma coisa que a proposta da ideia critica, não é? E o próprio acordo da concorrência faz alusão a isso. Aliás, o acordo da concorrência é uma coisa maravilhosa, porque critica isto, mas o que diz é, a gente não pode fazer nada, resolve isto para a frente. No final. Daqui a 12 anos. Daqui a 12 anos. Arquive-se. Pronto. Mas para mim eu não tenho dúvidas, quer dizer, o que maximizava o valor do futebol era precisamente o valor estratégico e depois financeiro de compensação, foi aquilo precisamente que deu origem aos valores de 2015, que é quem ficar com o futebol vai vender telemóveis, vai vender cartões disto, cartões daquilo. Agora, esta integração vertical tipicamente é criticada no âmbito da análise da concorrência. Em 2015 o contexto era outro de infraestrutura em Portugal, havia concorrência e isso fez com que os direitos assumissem aqueles valores. Hoje não sabemos como é que vai ser, mas também há aqui um novo panorama internacional por exemplo, a Dyson neste momento foi comprar 10% por um fundo saudita. Há aqui coisas a acontecerem estranhas. Os governos estão a investir, Portanto, não sabemos o valor, inclusive o valor dos direitos da transmissão do Campeonato do Mundo dos Estados Unidos, quando vão participar o Benfica e o Porto, ele foi vendido à Dyson na totalidade por 1 bilhão e eles vão ser distribuídos gratuitamente. Há aqui uma economia de escala, aquilo que falavas há pouco. Posicionamento. De posicionamento e provável. Está a haver uma mudança enorme, não sabemos nesse aspecto. Se pode aparecer uma proposta para Portugal, nenhum de nós neste momento esteja a pensar nela. O que eu sei é que, sabe, debates sobre isto, ideias lançadas sobre isto. Sim, nós não sabemos nada. Não sabemos. É por isso que nós estamos aqui. Considerações finais para terminarmos aqui este nosso debate hoje, começando aqui pela professora Célia. Sobretudo, duas questões, que é onde estamos hoje. Já nós aqui que estamos os três sabemos que pouco ou nada existe e que estamos quase na égide de ter que se apresentar um modelo, mas o que é que gostaria de ver que acontecesse relativamente a este tema? Para além do debate, que obviamente que é extremamente necessário, académico e empírico também. Eu iria mesmo pelo debate, porque estamos aqui a falar só com base nas nossas percepções e naquilo que estudamos, mas não sabemos de nada do lado da Liga Centralização o que é que está a acontecer. Supostamente... O debate era interessante, mesmo não tem que ser aqui meio fechado, mas na televisão nós não vimos acontecer. Acha que o meio académico seria uma arma boa uma arma no bom sentido, um bom apoiante para este tema, ou acha que este tema passa só mesmo pelos dirigentes esportivos, pela Liga, pela Federação? Não, eu acho que os estudos são fundamentais, até aquela questão de virmos dos modelos competitivos. Acho que nós não podemos dizer, nós dizemos aqui que achamos com percepção, mas embora o Pedro tenha alguns estudos, 12, 14, 16, mas pode-se fazer estudos para perceber qual é o modelo ideal para Portugal. Já é pouco tempo, não é? Já estamos em cima do joelho. Por isso é que eu acho que é possível suspender e revogar aquela... Bom, possível é suspender ou revogar aquela... Mas ela diz que é no limite, até 20, até aquela data, no limite. Sim, o modelo tem que ser apresentado para o ano já pela Liga, pela Federação ADC e depois em 2028 tem que entrar em vigor. Pois é, o que diz no limite, portanto estamos atrasados. Vamos lá ver, tu estavas a perguntar... À boa maneira portuguesa, não é? Estavas a perguntar se a Academia tinha aqui um papel. Eu gostava de te lembrar que nós estamos num país em que o plano de recuperação e resiliência, que só é comparável em termos de fluxos financeiros para o país à altura que vinha o do Brasil, foi entregue
é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e que admiro bastante, que é o professor António Costa e Silva, que é engenheiro de Minas. Não é? Certo. A academia, Um homem de ouvidos. a academia, não é? Foi olimpicamente ignorada. Pessoas, não estou a falar em causa própria, porque eu próprio não produzo muito sobre a economia portuguesa, não sou um produtor habitual de conhecimento sobre a economia portuguesa. Tem colegas meus que tocaram uma vida inteira a diagnosticar os grandes problemas estruturais da economia portuguesa, foram olimpicamente ignorados. Então, quando estás a dizer, neste tema em concreto, quais as vertentes académicas que seriam mais úteis para o tema tão específico quanto este? Ou seja, dentro do mundo académico, em que termos é que deveria ser explorado? Mas eu acho que não é tanto o ênfase dos termos, quer dizer, existe literatura sobre competitividade de ligas, existe sobre a centralização também, há muito lá fora. Eu acho que isso é nível 32, eu acho que ainda estamos no nível 1, que é, não há debate, não há conversa, não há exposição de ideias, não há nada. Não tens presidente da Liga, queres debater? Mas eu tive a própria Liga, eu tive durante 10 não tem anos. presidente. Eu tive durante 10 anos. E o que é que eu tive durante 10 anos? Foi um presidente da Liga que entrou para a Liga, já com o acordo de patrocínio da nós para a Liga, ainda feito por Luís Duque. Houve a operação de concentração no capital da Sport TV em 2016, que destruiu o valor do futebol, porque os clubes pequenos que tinham contratos mais curtos renovaram após essa decisão da Autoridade da Concorrência por 60% do valor. Nunca se ouviu uma palavra contra as operadoras. Curiosamente, uma delas patrocinava a própria Liga. Quer dizer, ou seja, nós podemos estar aqui a dizer qual é o ramo, se é a organização industrial, se é direito à concorrência, quer dizer, isso é nível não sei quantos. Não, mas ponto-chave... O nível 1 haja debate. É isso, mas o mundo académico pode contribuir. Sim, temos a gestão, aqui analisar, por exemplo... A Célia fez a tese de doutoramento dela sobre isso. Eu também liderei um estudo sobre a negociação centralizada que publiquei. Sim, da minha parte foi mais para o sistema dos média, mas aqui a parte da gestão... Mas eu nem vou por aí. Eu quero ouvir o que é que eles acham. Eu vi uma entrevista de Rui Caeiro, ao Record, em que lhe fizeram, durante meia hora... Eu ouvi, mas não ouvi nada. Fizeram-lhe 30 perguntas. E a resposta que ele deu a quase todas foi: estamos a trabalhar e queremos fazer um bom trabalho. Ele não respondeu a nada. Foi meia hora, do princípio ao fim, sem dizer nada. Eu posso dizer foi que um momento épico, histórico da comunicação social portuguesa, que eu tinha visto uma entrevista assim. Eu posso dizer da parte até do Benfica, pouco interessa relativamente... Qual é o pensamento estratégico do Benfica? Por exemplo, e relembrando que o Benfica teve 3 membros gerentes desde que a Liga de Centralização foi criada: Ministro de Oliveira, Luís Mendes e agora... um vice-presidente que é Gandarês. Eu não faço a mínima ideia qual é o posicionamento relativamente à centralização. Atenção, que fique bem explícito, eu não sou, e acho que vocês também não são, contra a centralização do CUR. Agora, não se pode ficar a perder, ninguém pode ficar a perder daquilo que já tem hoje em dia, só porque tem que ser feita uma centralização dos direitos audiovisuais. Eu não poria a minha posição dessa forma. Eu poria a minha posição da forma que não acho que o mal que a centralização traz compensa o bom que pode trazer. Eu acho que quem vê virtudes na centralização, ou na negociação centralizada, que as terá, algumas, sobrevaloriza essas virtudes, a capacidade de monetização de um jogo com melhores holofotes, para parodiar um bocadinho a discussão, e subvaloriza o impacto que pode ter retirares recursos às equipas que sustentam a capacidade competitiva portuguesa no estrangeiro para dar a um conjunto de equipas que não têm base comercial, que não têm representatividade social. Este parece-me que é o centro da questão da negociação centralizada. Depois, a montante, temos a estrutura de mercado. E aí temos essa discussão de qual é a melhor estrutura de mercado. E depois percebemos quem é que nós queremos servir. Não é? Se queremos servir o futebol, se queremos servir as operadoras, se queremos servir o consumidor na versão clássica do termo, na análise dos impactos de bem-estar, da análise do direito à concorrência. Eu acho que tudo isso precisa ser discutido, mas precisa ser discutido. Eu não vejo discussão nenhuma, eu não vejo opinião, eu não sei qual é a opinião do Presidente da Liga, ou do futuro ex-Presidente da Liga. A única coisa que eu sei do futuro ex-Presidente da Liga é que a negociação centralizada é boa, são 2 ataques infelizes ao Benfica, a dizer indiretas, a dizer que o Benfica não vale mais do que a Liga inteira. Se pensa que vale mais do que todos os outros. Pronto, essas coisas... Mas na realidade vale. Isso é outra coisa que tem que ser também reconhecida, ou seja, dentro dos 94%... Mas é que não precisa de valer. Não precisa de valer para ser mau na mesma. Mas é uma questão cultural. Nem precisa de ir a essa discussão. No futebol, acima de tudo, no setor desportivo, há essa questão, traz a competitividade para fora daquilo que é o campo, daquilo que é o jogo.
há diferenças abismais entre todos, de 3 para todos os outros e entre os 3 também, a vários níveis. E enquanto não reconhecerem isso a nível do dirigismo, isto também não progride. Portanto, não basta só a questão académica, os estudos, há que sentar depois à mesa e reconhecer. Eu não digo que tenha que ser reconhecido que um é melhor que o outro. Não, são diferentes. São questões completamente Mas eu percebo Pedro Proença, distintas porque para Pedro Proença não é presidente dos 3 grandes. Exatamente, tem que ser todos. Pedro Proença é presidente de 18. Não, mas ele por isso trouxe... o problema aqui nem é Pedro Proença nessa Mas dimensão. ele disse uma coisa que foi no seguimento daquilo que tu disseste, que eram 3, tu disseste 2, ele disse uma que para mim ainda é pior. Sim, mas que é efetivamente todos os outros são assim e nós também temos que ser assim. Isso está errado. Claro, óbvio. Não faz sentido absolutamente nenhum. Sem dúvida. Mas parece-me que a premissa do governo, quando lança o decreto-lei, é exatamente isso. É isso que está plasmado no preâmbulo. Todos os outros lá fora são assim, têm um sucesso assim, faz sentido que nós também temos que ser assim. Está bem? Pronto, vamos encerrar isto. Não sei se tem mais alguma consideração. Eu ia só dizer que nos Estados Unidos o sistema de ligas abertas, que é diferente do sistema europeu, mas os direitos continuam a subir, continuam, que é mais, ou seja, a venda será mais semelhante à venda individual. Mas é uma economia que em 20 anos não é? cresceu 17% acima da europeia. Pois. E não são ligas, não são E demograficamente modelos, estão a crescer, a Europa está a encolher. mas eu já nem Sim. vou pela questão demográfica nem cultural, não são modelos esportivos replicados, ou seja, eu não consigo Não pegar num bate modelo com a cultura desportivo. europeia. Exatamente. E nós vimos isso com a Superliga. A Superliga é um excelente exemplo disso. Sim, correu muito. Faliu no exato momento em que é publicada Pelos ou adeptos. a sua carta de Pelas intenções. bases. Por quem? Pelas bases. Portanto, o modelo desportivo europeu em nada, para além que, e eu estou aí pelo, isto dava obviamente para outro debate, Sim. para outra conversa, mas efetivamente há logo duas entraves. Uma é essa, e a segunda é um modelo piramidal que existe na Europa, que não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tudo aquilo é um modelo de negócio propriamente dito. Não há competição, mas não há competição pura, aquilo que se chama meritocracia. Portanto, aqui na Europa há. Podem vir para cá investidores, tentar alavancar aquilo que é o desporto, mas não implementando um Sim, modelo de liga eu abordei fechada, aqui os como é o Estados caso Unidos, do caso dos Estados mas Unidos. eu prefiro o Claro, sistema europeu. claro. É um sistema É um sistema em que os social, ditos pequenos e- conseguem combater com os grandes. E Não, e tens de verificou-se. ter o romance, que nunca acontece, ou raramente acontece, mas precisas ter esta ideia romântica. Podes começar um clube na terceira distrital e ganhar os Champions. Pronto. Tal e qual. Mas pronto, eu termino É o caso do só- Leicester, Sim, como estávamos a falar. Sim, e ano passado verificou-se, a equipa na Itália ganhou um outsider, ano passado. Não, o Nápoles ganhou. Sim, portanto, de vez em quando acontece assim, umas coisas E dessas. o tivemos o Atlético de Madrid, se bem que tem um investimento Não, muito é- elevadíssimo por comparação aos outros, também ganhou. Por aí, aqui. não, eu foquei, mas não, eu prefiro o modelo europeu mesmo assim. Minhas últimas palavras é só viva ao Benfica. Isso é que interessa para o Benfica. Meus amigos, muito obrigado. Eu desejo que a Liga Desejo Portuguesa... sorte a todos. Ou seja, ao Benfica, ou seja, ao Benfica. Sorte a A todos. Cela não partilha neste nosso grande Tenho amor. que partilhar. Muito obrigadinho aos dois. Temos que, obviamente, promover mais aqui o meio académico para este efeito. Eu, pelo menos, comprometo-me a fazer isso. Se quiserem, mantenham um contacto connosco, lancem-nos também questões ou dúvidas. É extremamente importante para o debate que estamos aqui a ter, não só neste tema, mas também como noutros. Prometo voltar através de outros tópicos relevantes, não só para o Benfica, mas também relativamente àquilo que é o setor desportivo. Um bem-aja e uma boa tarde a todos. Muito obrigado aos dois, mais uma vez. Sigam as nossas redes sociais e visite o nosso site benficavencerá.pt.